Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast do lado esquerdo do muro. Estamos de volta mais uma semana. Eu, Marco Orenstein e João Miragaia. Fala aí, João, tudo uma boa? Fala, Marquinhos. Tudo beleza? E você? Tudo tranquilo, na boa, gravando o nosso episódio 274. Hoje é sábado, 9 de novembro de 2024, 2h10 da tarde, começando aqui a gravação, no dia em que completamos 400 dias de guerra, exatamente. 400 dias de guerra, 400 dias de muita morte e de 101 reféns israelenses na faixa de Gaza. Vamos então passar para o nosso primeiro bloco para falarmos dessa guerra infame e que parece que não tem fim. Bom, gente, a primeira frente que a gente vai tratar é a faixa de Gaza. É isso aí. Continua a limpeza étnica de todo o norte da faixa de Gaza. Essa semana, o Exército informou que o extremo norte da região, né, que junta ali as cidades e campos de refugiados de Beit Lahia, Jabalia e Beit Hanun, está praticamente sem população palestina. Isso depois de quase todos os seus residentes terem fugido, sido mortos por tiros, por fome e tudo mais, já que naquela região não entra comida já há bastante tempo. Nenhuma ajuda humanitária entra ali. Isso faz parte daquele plano dos generais, o plano de limpeza étnica da população palestina do norte da faixa de Gaza. E essa semana, inclusive, vimos também generais falando que a população palestina não vai conseguir, não vai poder, na verdade, retornar àquela região. É isso, João. 400 dias de guerra, crimes após crimes e tem fim, tem luz no fim do túnel. O caso em Gaza, principal, segue sendo o caso de Jabalia, aí do norte da faixa de Gaza, né? Você citou o plano dos generais, né? O plano dos generais é um plano que foi apresentado, obviamente, como o nome diz, por um grupo de generais, que visava a despopulação. Existe uma expressão para isso em português, né? Basicamente a evacuação total da população, a fim de fazer uma limpeza no terrorismo. Essa, para usar a terminologia militar. Esse plano está sendo seguido à risca. Como a gente comentou nos episódios passados, a população local ela tem se recusado a sair do norte da faixa de Gaza, ou seja, cruzar o corredor Nitzarim, que é o corredor que separa a região norte da região sul da faixa de Gaza, temendo, obviamente, que eles não possam regressar às suas casas, ou seja, que Israel tome esse território como um preço que os palestinos pagaram pela guerra, e o que os faz associar tudo isso ao Nakba, né? É o caso, a catástrofe palestina da guerra de 48, na qual muitos palestinos foram expulsos ou saíram de suas casas e nunca mais puderam voltar. Eles não querem que isso se repita e eles sabem que há vozes na sociedade israelense e dentro da política oficial israelense que estão clamando por isso. Inclusive, o novo oficialmente membro do governo, Gideon Sa'ar, que disse que Israel disse algumas vezes que o preço que os palestinos têm que pagar, é o único preço que eles entendem, é a perda de território, né? Então, basicamente, esse é o temor da população palestina. E esse temor, ele cada vez mais ele se vê justificado e razoável, né? Porque a gente vê cada vez mais membros do governo falando sobre isso, a gente vê cada vez mais movimentos de colonos indo em busca disso, e a gente está vendo os analistas políticos e militares israelenses jogando abertamente a possibilidade, não todos, não mainstream, mas muitos, já jogando com a possibilidade de que Israel planeja se apoderar do território do norte da faixa de Gaza. Jabalia não vai existir mais depois dessa guerra, ou até durante, pode se transformar num assentamento, pode se transformar numa região militar, mas dificilmente a população vai voltar para o lugar. É o que muitas pessoas estão colocando já como óbvio e como, se não parte do plano dos generais, como um uso que o governo faz desse plano dos generais, né? Vai entrando, fingindo ou fazendo de conta, ou de fato, com o objetivo de tirar os terroristas, mas não sai, né? Esse é o temor. A gente está vendo o número de mortos na faixa de Gaza constante, mais ou menos 50, 60 pessoas por dia, e é um número alto, mais alto do que o que a gente estava vendo, por exemplo, há 2, 3 meses. Não tão alto quanto o que a gente viu nos primeiros 3, 4 meses, mas é um número alto. E a gente também não vê nem a questão, por exemplo, das negociações por cessar-fogo, quando a gente fala em faixa de Gaza, enfim, a gente já falou isso para vocês várias vezes, né? Para não acreditar nisso, porque não vai acontecer. E de fato, nem se falar sobre isso está se falando. Então, fora a situação de Jabalia, que é relativamente uma novidade, porque a gente já vem falando sobre ela, tem 2 episódios, não tem mais tanto o que comentar
lamentar, fora a desgraça constante e contínua da população da faixa de Gaza, enfim, e dessa situação que não. Pois o que para mim me chamou muita atenção foi realmente a gente ter visto oficiais israelenses falando que eles não vão poder realmente retornar, então coloca esse medo da população realmente tornando realidade. É isso. Vamos então para outra frente. Líbano. Não houve também muita mudança no último período, os mísseis continuam caindo, né? Principalmente na região norte do país. Essa semana, inclusive, houve lançamento de mísseis para o centro do país. Um míssil caiu no aeroporto central de Israel, né? No aeroporto Ben Gurion, aqui a 15 quilômetros da minha casa. Eu estava em casa na hora que houve a explosão, ouvi. Achei, inclusive, que perto da minha casa também tem uma base de treinamento, e aí eu vi volta e meia a gente ouve muitas explosões, né, dos treinamentos na base, e como aqui não tocou a sirene, ouvi as explosões, achei que eu falei, tudo bem, coisa acontecendo na base. E aí, poucos minutos depois, entrei no Twitter e vi que havia caído um míssil no estacionamento do aeroporto Ben Gurion, e o Hezbollah assumiu a autoria também e falou que os mísseis tinham sido lançados numa base militar que fica aqui também na região, chamada Trifin, e eram mísseis mísseis que chegam no local que eles querem, são enviados, Medu e Akim, né, mísseis de com precisão, enfim, mostrou ter precisão até porque colocou o aeroporto ali, o estacionamento do aeroporto, explodiu no estacionamento do aeroporto. Enfim, João, comentamos recentemente que um cessar-fogo estava sendo discutido, há o esvaziamento de tropas israelenses do sul do Líbano, inclusive também há a informação de que tropas libanesas, não do Hezbollah, né, tropas do exército libanês, estão também chegando no sul do Líbano para fazer com que a resolução da ONU 1701 seja colocada em prática, e o que a gente vê agora esse processo de que, enfim, continua. A gente tem menos soldados lá, mas cessar-fogo que é bom, nada. Pois enfim, sobre essa situação, também não tem mais muito o que falar, né? A informação que você mesmo mandou essa semana foi que o parlamento libanês aprovou um aumento do orçamento para que 1.500 soldados do exército libanês possam estar presentes, para aumentar, na verdade, o número de soldados presentes na região sul do Líbano. Isso é uma medida já tomada pelo governo libanês para quem está negociando cessar-fogo, que é assumir a responsabilidade tal qual estava sendo descrito na imprensa israelense como plano israelense para o cessar-fogo, que é que o exército libanês seria o responsável por essa área, e não mais somente a Unifil, que tem seus poderes restritos e que não tem tanta capacidade de fazer essa fiscalização. Essa é a notícia principal. Eu tinha comentado na semana passada que eu não acreditava num cessar-fogo, né, que eu acreditava numa desescalada. Isso no contexto que a gente estava, e por enquanto a gente segue no mesmo contexto, né? As eleições do Trump, sobre as quais a gente vai falar no terceiro bloco, elas podem alterar esse contexto. Na verdade, elas já alteram o contexto, vamos ver o quanto elas vão alterar. Porque o papel dos Estados Unidos tende a ser um pouco distinto do papel atual. Mas, o que eu vejo nessa aprovação do governo libanês? O governo libanês não aprovaria essa medida se eles não tivessem negociado de antemão com o Hezbollah. As coisas não acontecem dessa maneira. Então, se essa medida foi aprovada pelo parlamento, se eles estão destinando 1.500 soldados para a região sul, é sinal de que o Hezbollah já deu ok para eles sobre isso. Então, é muito provável que a gente veja um cessar-fogo, ou quase isso, que não seja formalizado, mas que seja de fato, seja que o confronto ele se estabilize sem um acordo, que o Hezbollah vai exigir o fim da guerra em Gaza para esse acordo ser estabilizado formalmente, mas que de fato vai acontecer. Inclusive, um oficial das Forças Armadas de Israel disse em off essa semana que os moradores da região norte já podem voltar em suas casas. Quando ele diz isso, ele não está convocando as pessoas para voltar, porque ele não tem esse poder, mas ele está dando um sinal de que é o seguinte: em breve esse aviso oficial vai ser dado, que é uma coisa um pouco estapafúrdia, um pouco bizarra, porque tá tendo foguete, tá tendo drone, tá tendo um monte de coisa no norte nesses dias, não é que tá calminho. Inclusive ontem, a gente tá gravando no sábado, dia 9 de novembro, ontem, no dia 8 de novembro, a gente viu uma série de ataques ao centro do país. Foram 2 ou 3 ondas de ataque ao centro do país, com sirene e tal. Se não me engano, isso se deve à comemoração, na verdade, a lembrança dos 40 dias do assassinato do Nasrallah, que segundo o Islã, os 40 dias eles são um dia especial no luto, e os movimentos jihadistas, eles, enfim, se manifestam de acordo com os seus costumes, que nesse caso do Nasrallah, atacando o inimigo para mostrar que esse luto, ele tem um simbolismo um pouco diferente, né? Do que o tradicional, digamos assim. E quando eu digo jihadistas, eu estou me apropriando da terminologia usada em Israel para se referir aos grupos islâmicos, né? As milícias armadas islâmicas. Enfim, basicamente, em relação ao Líbano, a gente vê a violência
tendência estável e seguindo, né? Estável não é no sentido positivo da coisa, mas existe uma perspectiva de cessar-fogo. E novamente essa semana se falou sobre em até 2 semanas de cessar-fogo. O negócio é que esse em até 2 semanas está sendo repetido tanto aqui que há 1 mês e meio eles estão falando em até 2 semanas de cessar-fogo, né? E já passaram quase 6 semanas. Então não teve essa previsão de tempo que eles estão dando, não parece muito razoável. Por outro lado, eu volto a dizer, eu acredito muito mais numa estabilização da relação no norte de Israel, com o Líbano, com o Hezbollah no caso, do que em Gaza. Eu cheguei a comentar isso na semana passada, né? Eu não acreditava que falava poucos dias de cessar-fogo e tudo mais para sair cessar-fogo, só que realmente eu não acreditava que o governo israelense, o governo Netanyahu, ia dar qualquer passo positivo em relação à guerra que pudesse de alguma forma beneficiar a campanha dos democratas, né? A eleição foi na última semana, acho que já tem uns 2 episódios que a gente comentou, vai sair, era o que estavam falando aqui, né? Pelo menos que ia sair, e aí eu falei, eu acho difícil porque, enfim, eles não querem dar nenhum presente para os democratas e pode ser que isso tenha sido realmente influenciado e esse cessar-fogo realmente não saiu. Mas vamos para outra frente, João. O Irã que falou que ia revidar a reação, né? Ia ser a tréplica, vamos dizer assim, né? A tréplica do ataque depois do ataque israelense a Teherã. Inicialmente eles falaram que não iam fazer, voltaram atrás, vamos fazer antes das eleições americanas. Não fizeram antes das eleições americanas, falaram inclusive no início dessa semana que não seria antes das eleições para não influenciar no resultado, e até agora nada. Estamos aí já há bastante tempo, né, depois do revide israelense e até agora nada. E aí, será que sai? O que eu tenho para falar sobre isso me lembrou o Chaves, né, o professor Girafales, que disse uma vez: somente uma vez errei em minha vida, quando eu pensei estar errado. E eu, essa semana passada, eu errei 2 vezes. Eu errei e eu errei quando eu pensei que estava errado. Porque eu disse que não acreditava no ataque do Irã, que não acreditava que esse ataque aconteceria da maneira como estavam mostrando, que não achava que ele aconteceria em breve, que aquilo era muito estranho. E aí, logo depois de gravar o podcast, a gente teve a informação de que o ataque aconteceria e que o Irã estava se preparando para atacar antes das eleições. E eu gravei a mensagem para falar: ó, parece que eu estava errado, vai acontecer mesmo. E aí, não aconteceu, né? Então, enfim, eu volto à minha primeira percepção. Realmente não fazia sentido o ataque do Irã naquele momento. E o ataque, pelo que a gente tem descoberto aos poucos, ele não seria realizado, em sua maioria, saindo de território iraniano. Ele sairia principalmente de território iraquiano. Ou seja, o Irã estava usando seus proxies para poder não receber a retaliação no seu próprio território, né? A questão é se ia colar ou não. Porque Israel, enfim, não sei se Israel ia cair nessa ou ia decidir não escalar, dependendo da potência do ataque. O ataque ainda pode acontecer, tá? Não é que ele não vai acontecer, ele ainda pode acontecer, mas eu volto à minha suposição, à minha hipótese anterior. Se Israel realmente fez danos no Irã, que deixam a sua bateria antiaérea destruída e o país vulnerável, não é inteligente por parte deles retaliar contra Israel. E se Israel não tiver feito danos, ou tiver, enfim, ou tiver feito danos que podem ser maquiados, que é o que aparentemente aconteceu, um dos 2 aconteceu, então o Irã não precisa retaliar. Ah, mas morreram 4 soldados iranianos, né? Eu falei 2, mas parece que foram 4. Então fica mais feio, né, se você não retalia. Olha, a verdade é que diversas vezes o Irã não retaliou ataques israelenses em vários lugares, com morte de inclusive membros de alta patente das forças Al-Quds, e ficou por isso mesmo. Será que o Irã tem que retaliar todas as vezes a partir de agora? Por outro lado, para Israel, essa também é uma situação de tensão, porque você vive sob a perspectiva e a expectativa de um ataque iraniano. Voos são cancelados. Semana outra vez, companhias europeias cancelaram voos para Israel. Eu estou voltando, quando vocês estiverem escutando esse podcast, pode ser que eu já esteja em Israel. Eu volto na segunda-feira, dia 11, chego dia 12. Mas o meu voo não vai ser adiado. Ele pode ser adiado algumas horas, porque eu comprei um voo pela Arkia, que é uma companhia israelense. Agora, as companhias europeias, elas não estão voando para Israel. Então, isso se deve, obviamente, a essa expectativa de um ataque iraniano. O país, de certa maneira, ele tem setores que são prejudicados por essa tensão permanente. E isso interessa ao Irã. Isso é favorável ao Irã, como isso foi favorável a Israel, quando Israel também demorou para atacar o Irã, também teve voos cancelados no Irã, o ataque israelense não acontecia,
e etc. E tal. Inclusive, no dia que eu saí de viagem de Israel para o Brasil, tinha uma perspectiva de ataque israelense ao Irã, que não aconteceu, mas voos para o Irã foram cancelados nesse mesmo dia. Que é, enfim, é uma maneira da guerra psicológica também. Os dois lados fazem isso prejudica, né? O terror psicológico, como vocês queiram chamar, isso prejudica a economia, isso prejudica os setores, determinados setores do país, isso deixa a população, às vezes, em pânico, às vezes, crise de ansiedade, e é parte do jogo, lamentavelmente, que a gente está vivendo agora. Se você me perguntou, você acha que o Irã vai revidar? Eu diria que agora o Irã vai esperar, porque agora o governo dos Estados Unidos é outro, e eles vão tentar estabelecer um contato para ver o que vale a pena fazer agora. Não parece muito inteligente por parte deles testar o que o governo Trump antes de entender qual é a do Trump nesse momento. O Trump não assumiu ainda o poder, ainda vai demorar uns 2 meses para isso acontecer. Se aquele, como vocês vão ver no terceiro bloco, a gente vai falar, não a gente vai entrar muito nos Estados Unidos, a gente vai falar sobre a relação da eleição do Trump com Israel. Mas ele tem o Senado e a Câmara, os dois republicanos, ele tem a maioria de juízes conservadores, ainda vai poder nomear gente agora nesse mandato. Então ele vai ter mais poderes do que ele teve das outras vezes. Isso considerando que ele vai jogar com as regras do jogo, que não necessariamente vai acontecer. Então, o Irã vai ter que entender com quem eles estão lidando agora, né? Então, acho que não seria muito inteligente por parte deles avançar nesse momento. Eu acho que eles vão tentar procurar alguns intermediários para ver qual e vão ver se o Trump vai realmente forçar o fim do conflito em Gaza, porque o Irã talvez não precise mais responder, e enfim, cenas dos próximos capítulos. Eu ficaria mais tranquilo agora com relação ao ataque do Irã. Eu acho que não tende a acontecer nas próximas 2 semanas. Posso errar bastante. Já errei na semana passada, errei 2 vezes e agora posso errar novamente. Bom, é isso, né? Bom, tem essa questão agora, né? Os caras não atacaram antes da entrada das eleições, a gente tem essa mudança aí agora no governo. Agora, o que também eu vi aqui na mídia essa semana foi que o Trump teria conversado com o Netanyahu quando ele foi fazer a assembleia, foi na Assembleia da ONU. Eu esqueci em que mês, tem uns 2 meses, se eu não me engano. Ele foi, inclusive, também encontrar com o Trump, né? Na Flórida, no campo de golfe do Trump. E aí o que o Trump teria falado para o Netanyahu, foi o que saiu aqui na mídia, que falou o seguinte: faça o que você achar que deva ser feito. Ou seja, a gente pode realmente estar vendo talvez uma carta branca aí do governo Trump no próximo período, para o governo Netanyahu fazer o que ele acha que deve ser feito no Irã. E, enfim, com esse governo de psicopatas piromaníacos que a gente tem aqui, a situação pode meio que sair do controle. Ainda mais com um psicopata piromaníaco tendo sido eleito lá nos Estados Unidos também, como você muito bem colocou, um controle do Senado, da Câmara dos Deputados e do sistema judiciário também. É isso. Vamos então para a nossa última notícia do bloco, porque apesar do governo israelense não ter nenhuma estratégia para o dia de depois, nenhuma estratégia para a guerra, porque ele quer depois da guerra absolutamente nada no que diz respeito à faixa de Gaza, a gente viu outros países, outros atores aí discutindo o que pode ser feito. O Egito discutiu, a autoridade palestina discutiu, outros países também começaram a discutir, inclusive a Arábia Saudita, tentando chegar a um acordo e a construção, talvez, de um bloco de defesa, né, do Oriente Médio, mas sem normalização com Israel, no caso da Arábia Saudita. Enfim, João, Israel não quer debater, mas tem gente conversando que pode representar em algum momento também mais um isolamento do país na arena internacional. E a questão é que o Egito, né, preparou um plano com a autoridade palestina, um plano que incluía, como a gente já comentou outras vezes, o governo de tecnocratas, com uma autoridade palestina renovada, né, com o Mohamed Marlouf sendo o Mohamed Mustafa sendo esse líder palestino, né, que teria sido nomeado para isso, que é um sujeito que tem um trânsito interessante entre diversas facções palestinas, enfim, até o Hamas teria sinalizado que abriria a mão do controle civil total, participando do controle civil de alguma maneira, né? Enfim, o Hamas está tentando forçar a sua entrada para a OLP. E o Hamas não é membro da OLP, da Organização pela Libertação da Palestina, que é a confederação de partidos que depois se transformou na Autoridade Palestina. E o Hamas, então eles compuseram, na verdade, uma espécie de congresso palestino, ao qual o Hamas se filiou posteriormente, mas o Hamas se filiou à Autoridade Palestina, não à OLP. A OLP continua existindo como uma confederação de partidos palestinos e que tem força até hoje dentro da sociedade palestina. E que é o que dá legitimidade também ao Fatah e a outros grupos palestinos, porque eles reconhecem o Estado de Israel, porque a comunidade
internacional reconheceu a OLP como legítima representante do povo palestino, e quando eles falam, eles têm mais legitimidade, especialmente entre países do mundo ocidental. O Hamas está tentando a sua entrada na OLP, e eles estão trocando, eles estão negociando esse controle dividido sobre a faixa de Gaza, enfim, pela entrada do Hamas nessa organização. Os grupos seculares que compõem a OLP, porque a OLP é composta por grupos seculares, e nem todos os grupos seculares compõem a OLP, por exemplo, a FPLP, Frente Popular para a Libertação da Palestina, ela se desfiliou da OLP já há algumas décadas, né? E, enfim, eles são um grupo independente, participam das eleições palestinas, são o terceiro ou quarto maior partido, quando tem eleições palestinas, né? Que não tem há décadas também, quase décadas, mas, enfim, eles não são parte, por exemplo. O Hamas, eles pleiteiam isso, enquanto a FPLP não quer ser parte disso, né? E a OLP não gosta muito da ideia de aceitar o Hamas, porque o Hamas, no grupo, representa um problema para eles. O Hamas, sendo parte da OLP, representa um grupo islamista, um grupo radical que não renunciou ao terror, nem formalmente nem na prática, que não é aceito pela comunidade internacional do mesmo jeito que a OLP, mas por parte dela, e eles têm muita resistência a aceitar o Hamas. Então o Hamas está colocando isso como condição, porque o Hamas quer essa legitimidade, e eles abrem mão do controle da faixa de Gaza por um controle tecnocrata, dividindo o poder também com membros de outros grupos, especialmente do Fatah, em troca dessa representação política e dessa influência na arena internacional. Basicamente, o projeto ele está aí, ele está sendo costurado sem a participação de Israel. Os Estados Unidos, os países do Golfo, eles estão estimulando, eles estão incentivando que essa ideia ela siga adiante, e Israel se recusa a debater esses termos, porque Israel, no caso do governo atual israelense, não aceita nenhuma possibilidade de controle da faixa de Gaza que dê a qualquer grupo palestino qualquer autonomia sobre a região. Quando Israel renuncia, abdica de participar dessas negociações e desse planejamento para o dia seguinte, Israel entrega de bandeja para o Hamas a sua chance de sobrevivência, porque uma hora ou outra eles vão acabar entrando em acordo. O Hamas está encontrando uma solução para que a sua permanência seja assegurada. Enfim, o mundo árabe já começa a trabalhar com essa possibilidade de forma concreta, porque não vê outra possibilidade. O Hamas continua sendo a força em Gaza e Israel trabalha para que isso se perpetue, uma vez que não tem nenhum projeto para substituição do Hamas ali. E o governo dos Estados Unidos até então tinha dado o aval para isso. Agora resta a gente ver se o governo Trump vai continuar com essa mesma política e vai dar aval para isso também. Mas quando Israel abdica disso, Israel na verdade empurra os palestinos a entrarem em acordo entre si, a se fortalecerem e dificultarem o lado israelense, principalmente se a gente considera, o que não é exatamente o caso, que o objetivo do governo israelense é afastar o Hamas do poder. Eu não acho que esse é exatamente o caso. Eu acho que o governo israelense ele se beneficia com o Hamas no poder. Isso não quer dizer que esse é o objetivo de Israel, quer dizer que esse é o objetivo do governo israelense. Eu acho que a maioria da população israelense gostaria que o Hamas fosse substituído por qualquer outro grupo, ainda que muita gente não confie na autoridade palestina, que não goste deles, que faz todo o discurso de incitação contra a autoridade palestina e de ódio, inclusive. Mas enfim, basicamente é o que deve acontecer. Se a gente demorar muito, isso é o que vai acabar se costurando. Se a gente olhar o governo Trump baseado no que eles foram, nos 4 anos que o Trump ficou no poder, que foram 4 anos de boicote à autoridade palestina também, de fazer coro com o Netanyahu, aí eu tenho certeza absoluta que eles vão se sentir empurrados a fazer esse acordo com o Hamas. Porque se o Trump não diferencia entre a autoridade palestina e Hamas, basicamente, então eles não têm por que diferenciar. Se o Trump seguir a política do Biden e o Netanyahu seguir no poder do mesmo jeito que ele está agora, é inevitável que a gente veja um acordo entre os grupos palestinos que vai sustentar o Hamas com poder no controle da faixa de Gaza. Uma coisa é os tecnocratas do Hamas continuarem ali. Isso vai acontecer, querendo a gente ou não, isso vai acontecer. Não existe a gente trabalhar a reconstrução da faixa de Gaza sem os tecnocratas do Hamas. Como a gente falou aqui em episódios anteriores, a própria Alemanha, o processo de desnazificação da Alemanha, contou com elementos tecnocratas do regime nazista. Isso vai acontecer na faixa de Gaza também. A questão é se a gente vai querer a presença de políticos do Hamas também, se a gente vai querer que o braço armado do Hamas possa ter alguma influência ali, se a gente vai querer que o Hamas saia fortalecido dessa situação. Acho que a resposta é muito clara. Nós não queremos, né? Mas a gente não decide. Quem decide é o povo palestino. E o povo palestino, ele só vai decidir uma coisa diferente disso se ele tiver uma possibilidade de escolher uma coisa melhor que isso. E hoje em dia, isso não é dado aí. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos da política interna esta semana, que pegou fogo.
Bom, gente, vamos começar pela questão do orçamento. O orçamento que a gente já vem comentando nos últimos episódios, né? Que foi apresentado cheio de cortes, cheio de buraco, cheio de dívida, né? Afinal de contas, para cobrir as dívidas, né? Que foram criadas aí no último período, principalmente durante o período de guerra. Foi apresentado pelo governo, foi apresentado pelo ministro das Finanças e ministro da Ocupação, Bezalel Smotrich. Outros cortes absurdos, gigantes, foram feitos em diversas áreas, porém, o dinheiro da coalizão, chamado a emenda do relator, né, a gente costuma fazer essa comparação, é o dinheiro que todos os países, todos os partidos, quando eles vão assinar o acordo de coalizão, né, para fazer parte do governo, eles pedem uma grana, porque eles conseguem distribuir para onde eles querem distribuir, para os ministérios dos quais eles vão fazer parte. Esse dinheiro, João, esse dinheiro está mantido, ou seja, o dinheiro que vai ser enviado para as colônias está mantido, o dinheiro que vai ser enviado para o Ministério da Moreshet, né, o Ministério do Legado Judaico, também está mantido. Enquanto isso, cortes em áreas de saúde e educação também foram feitos. E aí, João? Aprovou, hein? Isso garante o governo até o seu final, pelo menos. Aprovou no gabinete, né? Aprovou no gabinete, não aprovou ainda no Congresso, não aprovou na Knesset, e ele, obviamente, ainda vai mudar, porque quando ele vai ao parlamento, primeiro agora ele tem que ir para a comissão. Quando ele vai para a comissão de finanças, ele vai receber, ele vai ter que escutar especialistas, vai ter isso, vai ter aquilo, e ele vai passar por mudanças, tudo passa por mudanças. Nenhuma lei continua exatamente igual antes de passar por uma comissão. É muito difícil, na verdade, que uma lei continue totalmente igual, principalmente uma tão complicada como a do orçamento. Eles vão, enfim, convocar pessoas, vão tentar, vão debater. A oposição vai tentar, de alguma maneira, se não derrubar o orçamento, derrubar parte dele. Eu acho que a oposição não vai fazer um trabalho muito intenso contra o orçamento. Por um lado, a oposição quer usar o orçamento para derrubar o governo. Por outro lado, a oposição em Israel, que é majoritariamente liberal, achou esse orçamento um bom orçamento, via de regra, pelo menos a grosso modo, né? Que é um orçamento que eles teriam feito, basicamente, obviamente com algumas mudanças, por exemplo, a continuação de alguns ministérios inúteis, o dinheiro coaliciano, né, que é a emenda do relator, basicamente, que é o dinheiro que é repassado para parlamentares por fora de ministérios, que vai ser de 4 bilhões, como o Marquinhos falou, né, que é um número alto, mas eu acho que, enfim, a oposição ela vai ter que sambar aí para poder tentar trabalhar contra o orçamento sem soar anti-republicana, porque tudo que essa oposição mais tenta ser republicana, talvez por isso que eles recebam derrota atrás de derrota. Mas, enfim, o que a gente viu nesse orçamento, nessa proposta que foi aprovada pelo governo? O orçamento, ele conta com um déficit de 4%. A lei, né, que foi aprovada no ano anterior estabeleceu um déficit de 1,75%, mas ele vai ter um déficit de 4%. Dentro desse contexto, o orçamento previsto para 2025 ele é de 607,4 bilhões de shekel. Isso significa, mais ou menos, uns 180 bilhões de dólares. É o que o governo tem estabelecido para gastar. Do ano 2024, para vocês terem uma ideia, o estabelecido foi 587,5 bilhões de shekel, né, que bota aí em 160, 150 bilhões de dólares. Ou seja, a gente está aumentando o orçamento, apesar dos quais a gente está aumentando. Por que a gente está aumentando? Porque a segurança precisa de um aumento significativo, de muito orçamento, e outros setores que são afetados pela guerra também. Então, para que isso aconteça e você não estabeleça, não acumule uma dívida muito grande, você aumenta recursos, né? Você aumenta, enfim, aumenta a arrecadação, ou você corta gastos, você faz os dois. Como o governo não quis aumentar muitos impostos, aumentou alguns e poucos, né? O governo decidiu cortar gastos mais do que tudo e se endividar um pouco mais, né? O orçamento prevê que a inflação ela não seja maior do que 3% esse ano. Vai haver um aumento do imposto de renda no país, que eles estão prevendo calcular, eles estão prevendo também uma arrecadação na casa dos milhões com esse aumento. Atualmente, só quem paga imposto de renda em Israel é quem ganha um salário de mais 14 mil shekel por mês. Ou seja, outras pessoas não pagam imposto de renda, pagam outros impostos, não imposto de renda, e eles estão calculando que esse primeiro estudo aumento do imposto para quem ganha mais que isso, e estão trabalhando a possibilidade de quem ganha mais que 12.500 shekel por mês também seja cobrado pelo imposto de renda. Vai haver um aumento de 0,15% no imposto de saúde, que é o imposto que todo mundo paga, que é direto para o Ministério da Saúde. Não é todo o orçamento do Ministério da Saúde que vem desse imposto, mas esse dinheiro ele tem que ser direto para a saúde, parte da lei em Israel. E o MAM, ou o Imposto de Valor Agregado, como é conhecido como IVA, pelo menos no mundo espanhol, né? Ele vai aumentar de 17% para 18%. Essa é a decisão do governo. Além disso, a gente vai ver um congelamento dos subsídios para famílias com filhos pequenos, exceto se forem famílias que são comprovadamente de muito baixa renda, que estão abaixo da linha da pobreza. E vai ter também um maior imposto sobre a pensão
previdência, que na verdade é a aposentadoria privada da população, né, que vai subir de 2% para 7%. Também uma coisa chamada Keren Stalmut, que é um fundo específico que o empregador e o empregado, enfim, podem acordar, que também são condições de trabalho, né, que é um dinheiro que é retirado parte do salário e parte o empregador dá, que vai sendo acumulado e vai rendendo, e o empregado pode usar esse dinheiro quando ele é demitido ou quando ele quer adquirir um imóvel, ele pode usar essa parcela. O Keren Stalmut também vai sofrer cortes, enfim. E vários outros ministérios, como a gente comentou em outros momentos, como o Ministério da Educação, como o Ministério da Saúde, enfim, inclusive o Ministério da Segurança Interna, que é o Ministério do Ben-Gvir, que pediu um aumento de 20 bilhões e recebeu um corte de 7 bilhões. E obviamente ele vai ter agora quem culpar pelo fracasso dele, a mais, né? Agora ele culpa a conselheira jurídica do governo, principalmente, pelos seus fracassos, ou tudo que foi feito de errado nos anos anteriores, e agora ele vai culpar o corte do orçamento do governo dele, que é um negócio inacreditável. Vocês podem anotar o que eu tô falando agora. Qualquer fracasso, qualquer número que piorar do Ministério do Ben-Gvir, ele vai culpar o seu próprio governo. Nesse caso, por incrível que pareça, ele não vai estar tão errado assim, porque é óbvio que um corte de gastos na polícia vai resultar num pior trabalho do ministério dele. Se o ministério dele estiver sendo bem gerido e gerido por uma política correta, a gente poderia concordar com o Ben-Gvir. Como o Ministério do Ben-Gvir está indo por um lado absolutamente nefasto, a gente vai ver esse corte como talvez uma diminuição dos problemas que o Ben-Gvir possa causar para a gente. Mas exatamente por conta desse tipo de corte, eu acho que o orçamento ainda vai ter trabalho para poder ser aprovado na Knesset, porque vai ter muita chantagem. Eu acho que o Ben-Gvir ele pode acabar terminando esse período sem receber corte nenhum no seu ministério. Porque ele pode virar e falar, se cortar meu ministério, eu vou tocar o terror aqui. Eu vou votar contra o orçamento, vou fazer isso, aquilo outro. A galera vai votar do jeito que ele quiser. A gente vai falar sobre isso já já. Então já são 67, o Ben-Gvir tem 6 com ele, e fica uma situação um pouquinho complicada. Basta mais um maluco aí pra votar contra e pronto. Não tô dizendo que o Gallagher vai votar contra, não, tá? Tô dizendo que ele pode votar contra. Mas enfim, o orçamento não tá definido, mas a tendência é que ele seja aprovado. Porque quando ele passa pelo gabinete, a tendência é que ele vá passar pela Knesset, mas não sem negociações, não sem aumentar o orçamento coaliciano, né? Porque vai ter muita gente que vai vender o voto. Beleza, você quer que eu vote nesse orçamento? Então você tem que me dar esse dinheiro aqui. E talvez com mais corte. Pois é, a farra do orçamento. Cada um faz o que quer, né? Essa é a parada. E essas expressões aí que o Ben-Gvir continua colocando e do ortodoxo, mas na verdade, na minha opinião, na verdade, é tudo pressão, mas eles não vão ficar loucos, não vão. Eu acho que nenhum. Já falei isso, né? Todo mundo falava que a pressão do Ben-Gvir e do Smotrich para que a guerra não acabasse, porque senão o governo ia cair e tudo mais. Mas eu não sei até que ponto o governo cai. Esse governo de hoje é o governo dos sonhos dele, que eles têm para hoje. Eles sabem que possivelmente eles não estarão no próximo governo se a gente tiver eleição num período próximo. Então, e eles estão ganhando muito, eles estão avançando muito na política fascista deles. Então, derrubar o governo hoje é uma loucura para eles. Então, acho muito difícil, mas enfim, coloca a pressão que eles querem colocar, porque isso serve também ao Netanyahu, né? O Netanyahu continua implementando a política deles e coloca aí na conta dos. É isso, vamos para a próxima, João. Vamos para a próxima, porque, como a gente comentou recentemente, né, no último episódio, desde que o parlamento voltou a todo vapor, a reforma, o golpe do judiciário, né, voltou também à pauta do dia, na aprovação de outras leis, leis que visam aí corroer o que sobrou da chamada democracia israelense. E essa semana o Netanyahu deu uma pressionada aí do ministro da Justiça, o Yariv Levin, para que demitisse a conselheira jurídica do Estado, do governo, desculpa, a Galit Barag Miara, a gente sempre fala dela aí, e, na verdade, pressionou, só que depois deu aquela recuada e, pelo menos, por enquanto, ela continua no cargo. Pois é, o que aconteceu foi o seguinte, não vamos perder muito tempo com isso não, porque realmente foi uma notícia pequena perto do que foi depois. Foi antes de estourar a maior parte dos escândalos de corrupção dessa semana. O Netanyahu teria pedido, numa reunião de gabinete, que ele teria dito o seguinte, a conselheira jurídica do governo está atrapalhando, peço ao ministro Levin que a demita. E aí essa informação foi divulgada pela imprensa, alguém quis que ela vazasse, e o Netanyahu ele tem um problema com isso aí, que se chama conflito de interesses. Se você é réu na justiça, você não pode influenciar a justiça. Você não pode demitir ou cogitar demitir, ou enfim, um membro do judiciário, seja ele nomeado pelo governo ou não, que possa influenciar na sua pasta, né? E vale lembrar, é a conselheira jurídica do governo, no caso não foi ela, foi o seu antecessor, o Avirai Mandelblit, quem denuncia os políticos do governo para a justiça. Então o Netanyahu não pode pedir a demissão dela, ele não pode interferir nem na questão da reforma judicial. Ele foi proibido, inclusive,
pela própria conselheira jurídica do governo, Galit Guarabiara, de participar de qualquer decisão que envolva a reforma judicial por conflito de interesses. Isso pode, no final das contas, influenciar no seu julgamento. Então, ele disse isso chegou na justiça. Ela disse: Netanyahu não pode fazer isso é muito grave. E ele falou: não pedi nada disso, eu só fiz um comentário aqui, não pedi demissão, etc e tal. Não tinha nenhuma gravação, foi só uma fonte que teria vazado isso, e ficou por isso mesmo. Mas isso mostra como o governo avança uns passinhos, observa a reação e aí recua um pouquinho, né? Avança, observa a reação e recua um pouquinho. Na semana passada a gente comentou sobre o comandante da polícia, do Ben-Gvir, que no final das contas meteu o rabo entre as pernas e desistiu da demissão do conselheiro jurídico da polícia, depois que a conselheira jurídica do governo disse: eu não tô te dando opção, se você fizer isso, você vai aturar as consequências. Ele não só aceitou congelar a demissão, como ele desistiu da demissão. Isso é notícia dessa semana. Mas isso é o governo tentando, e quando não funciona, quando eles veem que realmente a reação vai ser pesada, eles podem usar isso que acontece para incitar contra esses membros das instituições, né? O que a extrema-direita chama de deep state. Basicamente essa, enfim, é uma explicação que a gente tem para esse tipo de caso. Mas o pior é depois dessa próxima notícia aqui. Pera, a gente vai falar de um tema que é importante para a gente introduzir o que é o pior de tudo mesmo. Não acabou, não piorou ainda, não chegamos ainda ao fundo do poço. Na verdade, eu acho que nem depois que vocês ouvirem tudo que aconteceu aqui essa semana, a gente pode dizer que é o fundo do poço, porque parece um poço sem fundo. Mas é isso, enfim, ultra-ortodoxos e a lei de subsídios à creche, que não é só relativa à lei de subsídios à creche, é também relativa à lei do alistamento militar, não é isso? Enfim, os ortodoxos ainda fazem de tudo para não servir ao exército, apesar da lei, no momento, obrigá-los a servir. Os ortodoxos estão recebendo, a imensa maioria dos ultra-ortodoxos que estão recebendo cartas exigindo que compareçam ao local de alistamento não estão comparecendo, e o governo fez com que, enfim, foi aprovar a justiça, no caso, ela falou que a lei que as creches, né, que recebem os subsídios do governo para essa população que não está servindo ao exército, parem de receber o subsídio. E os ortodoxos, então, enfim, entraram aí em parafusos, né, já porque grande parte da sua população que não serve ao exército também está sem poder mandar seus filhos às creches, ou as creches não podem funcionar porque não estão recebendo aí o dinheiro do governo. Bom, João, e essa semana, na semana, os ortodoxos tentaram aí aprovar, o governo, na verdade, né, os ortodoxos são parte do governo, tentaram aprovar uma lei que ela garantiria, no caso, o subsídio, né, público a essas creches, o que gerou muita polêmica, até porque todo mundo fala que o exército precisa de mais soldados. E eles também querem continuar não servindo, mas querem continuar recebendo aquele dinheirinho para a manutenção das creches. Pois é, só para que o novo ouvinte, que eu acho que a gente já falou sobre esse tema antes, mas ele possa se familiarizar, uma rápida explicação. Em Israel, até os 3 anos, não há creches públicas. As creches são privadas, ou são de ONGs, né? E elas custam muito caro, na casa dos $1.000 às vezes, dependendo da cidade que você mora, pode até ser mais, pode ser um pouco menos. As creches mais baratas são as creches de algumas ONGs, porque elas têm subsídio estatal e elas podem dar bolsa, além do subsídio, né? Então você paga mais barato e ainda pode conseguir uma bolsa, dependendo de quanto ganham os pais da criança. Para mim e para o Marquinhos, para você conseguir esse subsídio, o pai e a mãe são obrigados a trabalhar pelo menos um expediente de 60%. Se você trabalha menos que 60%, você não ganha, você não pode ganhar esse desconto. Okay? Porque assim, a gente tem que mostrar, os dois estão trabalhando, não é que não estão, os dois estão trabalhando, então, e ganham pouco, realmente o dinheiro é significativo, e a creche tem um orçamento específico que eles podem dar de bolsa, e eles podem te dar 10%, 20%, 50%, 100%, e podem te dar no primeiro ano uma bolsa maior, e depois tirar a tua bolsa, porque entrou gente com mais necessidade. Não é infinito isso, né? O dinheiro não é infinito. A creche, ela administra um valor que o Ministério, o Ministério da Indústria e Comércio, na verdade, cede a essas creches. Enfim, o que acontece com as creches dos ultra-ortodoxos? Eles têm um esquema com o governo de que as creches deles, as organizações deles, dão bolsas praticamente integrais. As creches são muito mais baratas, para começar, porque os funcionários aceitam ganhar um salário menor, funcionárias, né, porque são todas mulheres, e eles dão bolsas, eles dão muito mais bolsas para as pessoas e podem dar bolsa para homens que não trabalham, que são estudantes de academias rabínicas, de yeshivot. E o que a conselheira jurídica do governo fez foi o seguinte: isso não vale para o mundo secular, só vale para o mundo ortodoxo. A gente está aqui dando bolsa para homens que, no fim das contas, são desertores do exército, que não tem nenhuma lei que os isenta do serviço militar. Eles são desertores do exército e estão ganhando um benefício que quem serve o exército não tem. Então a gente vai cortar esse
subsídio para homens que não trabalham. Ou seja, os ultra-ortodoxos podem continuar recebendo essas bolsas desde que eles obedeçam aos mesmos critérios que os seculares, tradicionalistas, sionistas ortodoxos, o que seja. E aí, esse caso gerou um rebuliço danado, porque a gente está falando aí de 50 mil famílias que podem se ver numa situação muito complicada financeiramente, porque a gente já está falando de um público um pouco mais pobre, e aí ela tinha mandado congelar essa bolsa de imediato, aceitou esperar até novembro está aí, e os ultra-ortodoxos estão muito nervosos com essa situação, porque eles não têm, eles vão ver uma crise muito grande, eles vão ver famílias entrando, tentando que pagar as creches, ou tirando as crianças das creches, duvido que tirem, vão ter que pagar, e essa situação vai ser muito complicada, ou vão ter que demitir funcionários, enfim, vai ser um Deus nos acuda esse negócio, e eles estão pressionando muito o governo por isso. Então eles falaram o seguinte, a gente quer agora a gente quer essa lei que permita com que a gente receba esse subsídio. Obviamente que essa lei ia acabar parando na Suprema Corte em algum momento, mas enquanto essa lei entra em vigor, eles têm tempo, o governo tem tempo para poder manter o subsídio e debater para no futuro ver o que vai fazer. E eles estão forçando a barra dizendo, a gente não vai votar a favor do orçamento se essa lei não for aprovada já. E aí, essa lei recebeu muita oposição dentro do governo. Porque o que essa lei faz, de fato, é corroborar a deserção ao exército. É dizer, tá bem você não servir, você não perde nada. Você é um público especial que pode não servir ao exército, enquanto todo mundo dando seus filhos ou indo de reservista, ou arriscando sua vida, seu ferido, e você, no momento, isso é extremamente popular. Isso é popular no momento, não é especialmente impopular. E aí, o que deu? Todo mundo colocando isso como condição, o Netanyahu demitiu o Yoav Gallant, que é o ministro da Defesa. Ele foi demitido e, junto ao novo ministro da Defesa, que é o ex-ministro das Relações Exteriores, Israel Katz, agora você não vê mais uma oposição no Ministério da Defesa para uma lei de isenção do serviço militar a estudantes de academias rabínicas, que é algo que o Gallant se opunha. Inclusive, o Gallant tinha, nessa semana mesmo, dito que ia encaminhar o alistamento de 7 mil ultra-ortodoxos. E aí, quando ele é demitido, não só esses 7 mil podem ficar para depois, como o governo agora pode propor uma lei que isenta os ultra-ortodoxos do serviço militar, e no momento que eles estão isentos, você resolve a questão do subsídio, porque eles não são mais desertores, né? Eles estão isentos por questões legais. É uma lei que dificilmente a Suprema Corte vai aprovar, mas da outra vez que dá tempo. Okay? Mas aí a gente tem que entrar na questão da demissão do Gallant, que foi o grande assunto da semana, mas a gente tem que introduzir outras questões para poder falar sobre a demissão do Gallant, que tem a ver com, talvez, o maior escândalo de corrupção envolvendo o governo israelense, pelo menos desde o início da guerra. Na verdade, os maiores escândalos de corrupção, né, cara? São vários escândalos de corrupção acontecendo ao mesmo tempo aqui em Israel. Uma parada bizarríssima. O que acontecido é o seguinte, gente. Bom, semana passada comentamos isso, começou a estourar, né, toda essa questão aí, um membro próximo, né, um cara ali que participa das reuniões, ele não é membro do gabinete, participa das reuniões do gabinete, foi indicado pelo Netanyahu, tem acesso, obviamente, às reuniões e a documentos das reuniões, já apareceu também em fotografias ao lado do Netanyahu, descendo do helicóptero junto com o Netanyahu. Ele e outras pessoas foram presas por divulgar no exterior documentos sigilosos israelenses, documentos que colocam em risco a segurança nacional. A investigação começou sendo feita pelo Exército, não foi feita por nenhum órgão, assim, civil, né? Ele começou sendo feita pelo Exército e logo depois que o Exército percebeu que havia alguma coisa estranha por ali, passou a investigação para o Shabak, né? Que é o Serviço Interno de Segurança, o Shin Bet. E o Shabak prendeu essa pessoa, se chama Eli Fedelstein, que inicialmente ele foi preso, inclusive como preso de segurança, né? No início ele foi impedido de conversar com seus advogados por ser um preso de segurança, depois ele conseguiu ter acesso ali à sua defesa, e do decorrer da semana outros escândalos surgiram, são também relacionados a documentos que não deveriam ser divulgados e foram divulgados. Inclusive, um dos escândalos também ligados aí à questão dos protocolos das reuniões, ou seja, toda reunião ela é gravada, né, ela é escrita para que tudo que foi debatido seja guardado, para que caso alguém age de forma que não tenha sido aprovada, que não tenha sido debatida, a pessoa possa ser responsabilizada por isso. A famosa ata de reunião, né? E o jornalista Nadav Eyal, já alguns meses atrás, ele tinha anunciado que não havia, durante o período inicial da guerra, não havia sido feita nenhuma gravação das reuniões do gabinete de segurança. E por conta disso, o governo Netanyahu, né, não o governo, mas o Netanyahu e ali seu círculo mais próximo, estariam sendo acusados, inclusive, de falsificar esses protocolos
protocolos, ou seja, não tinha prova do que tinha sido discutido, eles estavam escrevendo o que eles queriam, escreveram o que eles achavam que deveria contar por ali. É isso, João. A gente tem um governo que faz o que quer, um governo que simplesmente manda e desmanda do país, e como foi, inclusive, chamado por um alto oficial, uma fonte, foi muito divulgado isso pela gente essa semana, uma fonte de um alto oficial, no alto oficial do governo, falou que o governo tem agido como uma grande quadrilha, uma organização criminosa. É isso, né? Não tem como chamar de outro jeito. É uma questão que é muito espinhosa, que eu vou descrever aqui exatamente o que foi vazado, o que a gente sabe até agora. É importante a gente dizer, a gente já falou isso em outros momentos, mas eu vou voltar a dizer aqui. Em Israel existe uma censura militar, e a censura militar, ela proíbe a divulgação de qualquer informação que possa prejudicar a segurança nacional. Isso aqui é uma lei que vale para Israel, ela não vale para o exterior. Hein? E por que eu estou dizendo isso agora? Uma pessoa questionou no Twitter, num fio que eu escrevi, qual é a diferença disso para um vazamento, né, que sai do governo ou tipo de um sigilo militar. A questão é a seguinte, o sigilo militar é o seguinte, os militares estabelecem que essa é uma informação que eles não podem divulgar. Só que se um jornalista descobre, qualquer razão que seja, no Brasil, nos Estados Unidos, onde seja, ele pode divulgar essa informação. Não tem censura. Espera um segundo. Em Israel, se você descobre uma informação que é passível de afetar a segurança nacional, ela pode ser proibida de ser divulgada para sempre, né? Tem coisas que até agora talvez o jornalista que saiba que a gente não saiba, por um espaço de tempo, ok? Ou por muito pouco tempo. Vou dar alguns exemplos. Quando um soldado morre, né, o exército não permite que a imprensa divulgue os nomes dos soldados mortos, né, até que as famílias sejam devidamente avisadas, e as famílias têm que aceitar que esses nomes sejam divulgados. Se a família não aceitar, o nome não pode ser divulgado pela mídia. Esse é o caso de censura militar. Esse caso não tem problema, é justo, né, que a família saiba antes. Tudo bem. Outro caso de censura militar. Você descobre como vai ser feito o ataque de Israel ao Irã, então, e você quer divulgar. E o exército diz, não, você não pode divulgar isso, você vai dar armas para o inimigo. Então, tudo bem, então você não pode. Tudo bem, esse caso aí é um pouco mais espinhoso, mas você também entende que isso é segurança nacional. Ok, aí depois tem o terceiro caso. Um preso específico foi preso pelo Shabak, como o Marquinhos falou, Serviço de Segurança Geral, está sendo interrogado sem advogado, e você não pode dar o nome dele, nem as circunstâncias pelas quais ele foi preso, porque esse é um caso de segurança nacional. Opa, aí tem um componente aí que parece ditadura, né? Pois é, às vezes a censura militar ela é compreensível, digamos assim, e às vezes não, né? E ela, obviamente, é um limite à democracia. Ela não é democrática. A censura nunca é democrática. Você limita a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa, e, obviamente, que isso afeta a democracia. Se isso é justo, injusto, cada um decide pensar o que quiser. Mas o fato é que ela limita a democracia. Nesse caso de agora, a gente foi recebendo as informações a conta-gotas. Porque a gente soube que algumas pessoas foram presas por um caso de corrupção que envolve o gabinete do primeiro-ministro. E aí o Netanyahu falou, divulga o que está acontecendo, que eu sou o principal interessado. Obviamente que ele sabia o que estava acontecendo. E a imprensa falava, divulga isso também. E eles não iam divulgar por enquanto, porque isso atrapalhava as investigações, segundo o Shabak. Aí a gente soube que 2 assessores importantes do Netanyahu foram até o escritório do advogado do Netanyahu, o mesmo que representa o Netanyahu nos casos de corrupção, para receber assessoramento, ou seja, para se preparar, porque eles podem ser os próximos da fila. E aí, com o passar do tempo, a gente começou a entender que o caso que estava sendo investigado, a gente não foi liberado tudo ainda, e talvez nunca seja exatamente tudo, mas a gente vai saber mais coisas a futuro. De um dos casos, são 3 casos, de um dos casos, o primeiro que a gente descobriu, é que houve roubo de informação sigilosa militar, e esse roubo foi divulgado para a imprensa estrangeira, ou seja, informações foram repassadas para a imprensa estrangeira. Isso é uma prática que é comum na imprensa israelense. A imprensa israelense descobre uma coisa, a censura militar proíbe a divulgação, eles, quando querem muito que isso saia, vão até amigos da imprensa estrangeira, repassam essa informação e eles divulgam lá longe. Só que esses jornalistas, eles sempre podem ser investigados, né? Porque, enfim, se você descobre uma coisa e você repassa, mesmo que saia na imprensa estrangeira, você, como a pessoa que vazou informações sigilosas, pode acabar sendo investigado. É difícil pegar um jornalista. Agora, tem uma diferença aí de um vazamento jornalístico para um roubo de informação. Porque os jornalistas, se descobrem alguma coisa, é porque alguém contou para eles. Ou porque eles foram pesquisar e descobriram. Os políticos, os membros do governo, que têm acesso a informações sigilosas, eles estão cometendo um crime grave quando eles estão vazando informações protegidas do Estado. E o que aparentemente aconteceu é que as informações foram roubadas do Exército e foram divulgadas para órgãos no exterior a fim de servirem a narrativa do governo Netanyahu. Quais foram as informações que até agora a gente sabe que foram divulgadas? A primeira foi uma que já há muito tempo o jornalista de direita do canal 12, Amit Segal, tinha mais ou menos divulgado, que era uma carta que teria sido encontrada, um papel que teria sido encontrado, escrito por um membro do Hamas, que não se sabia se era do alto escalão, do médio escalão, do que fosse,
fosse, que mostrava que as intenções do grupo eram, a estratégia era exercer pressão sobre a sociedade israelense pela troca dos reféns, sobre membros do governo também, para que Israel parasse a guerra. E essa informação, entre aspas, eu vou dizer já porque entre aspas, ela foi divulgada para o jornal alemão Bild. E o Bild divulgou isso, e o Netanyahu se referiu a isso do Bild numa reunião de gabinete e deixou isso ir a público, né? O jornal alemão Bild divulgou isso, que o Hamas quer da gente é justamente isso. E depois se referiu a esse mesmo documento no pronunciamento público que ele fez há um tempo atrás. E o jornal The Jewish Chronicle, inglês, britânico, teria divulgado uma informação, e essa a gente já sabe que é falsa, de que documentos sigilosos do Hamas mostravam que o Sinwar queria fugir e sair com reféns pelo corredor Filadélfia para outros países, até para o Irã, e que, enfim, é por isso, e aí o Netanyahu usou essa informação, entre aspas, para explicar por que Israel não podia sair do corredor Filadélfia. A primeira informação, ela aparentemente não é uma informação equivocada, não é errada, esse documento do Hamas, mas a gente não sabe quem escreveu, em que circunstâncias, e a gente não sabe se o teor era todo esse, ou só foi repassado para o Bild parte dele. Tudo isso está em jogo. A segunda informação a gente sabe que é falsa. Inclusive, quem publicou essa informação no Jewish Chronicle, que recebeu isso de Israel, não assinou com seu próprio nome, escolheu um pseudônimo falso, e o repórter foi demitido, a gente não sabe o nome dele, o nome verdadeiro dele. Agora, se a informação é verdadeira, por que então ela não podia ter sido divulgada? Primeira, do Bild, né? Porque o exército considerou que divulgar isso prejudicaria os esforços e as negociações para trazer de volta os reféns. Era um caso que militarmente era problemático e daria vantagens para o Hamas nas negociações ou faria com que implodisse as negociações se você negocia já sabendo que o objetivo que o teu adversário já sabe que você sabe isso sobre ele. Obviamente que o exército também queria saber de onde vem, quem escreveu aquilo, já se tinha chegado quase à conclusão de que não foi ninguém do alto escalão, muito menos o Sinwar, mas não, enfim, tinha muita investigação ainda acontecendo e se a informação é vazada, você não sabe exatamente quem escreveu, qual o grau de correção, está trabalhando com uma informação que às vezes pode não ter relevância nenhuma e que ela só prejudica. A quem isso beneficia? Ao governo Netanyahu. E aí foi preso esse porta-voz do Netanyahu, que é um ultra-ortodoxo, que serviu no exército, que é um membro do exército, na verdade, ele é oficial do exército, que já tinha sido porta-voz do Ben-Gvir, e ele era um porta-voz informal do Netanyahu. Ou seja, o Netanyahu colocava ele em reuniões de gabinete, mas ele não recebia salário naquele momento, porque ele não passou as provas de segurança. Então ele não podia ser oficialmente assessor do Netanyahu e participar das reuniões, porque ele não passou as provas de segurança, toda a preparação e tudo, então ele não podia estar onde ele estava. Ele não só estava onde ele estava sem poder, como aparentemente ele também participou de um escândalo de corrupção e roubando essas provas para beneficiar o Netanyahu. É muito pouco provável que o Netanyahu não tivesse envolvido nisso, porque ele usou as duas informações, entre aspas, a seu favor publicamente, inclusive a que é totalmente mentirosa. Enfim, e isso foi colocado, era um sujeito de confiança do Netanyahu, né? Tudo isso então tá aí. Esse é o primeiro caso. Tem outras pessoas que foram presas, outras duas pessoas ligadas ao Netanyahu também foram presas recentemente, a gente ainda não tem as identidades dessas pessoas, mas esse negócio ainda vai render. O Eli Federstein ficou 10 dias sendo interrogado sem a presença de advogado. O Shabak tem essa prerrogativa legal de poder manter essa pessoa 10 dias presa e interrogar sem advogado, o que é um absurdo segundo o direito civil, né? É totalmente antidemocrático. O advogado dele tá falando, eu não sei o que ele falou, eu não sei o que ele não falou, eu não sei o que aconteceu, eu não pude conversar com o meu cliente, eu não sei que tipo de coisa está acontecendo ali nesses interrogatórios. O Shabak pediu a prorrogação da prisão dele e isso foi negado pela justiça. Então ele foi já retirado, foi levado à prisão domiciliar e já pôde se reunir com seu advogado. O que vem daí em diante a gente não sabe. E aí tem outros casos, esse do protocolo que o Marquinhos falou pode ser uma besteira, né? Porque o primeiro-ministro pode alterar o protocolo. Ele pode, se isso é feito de maneira legal. Ele tem que avisar a conselheira jurídica do governo, ele tem que receber autorização para isso. Ele não pode simplesmente decidir que isso aconteça de uma maneira e isso vai começar a acontecer sem avisar as pessoas que devem dar essa permissão legal e assessorar judicialmente esse tipo de coisa. Não é proibido mudar o protocolo de depois de 7 de outubro, muita coisa vazou, a gente precisa que as coisas sejam feitas diferentes. Então ele tem que receber essa permissão. E a conselheira jurídica do governo foi muito rápida nos dias que seguiram o 7 de outubro. Ou seja, se eles não procuraram a conselheira jurídica do governo para isso, é porque eles estavam fazendo uma coisa errada, sabendo que estava errada. Só quem mudou isso foi o Gadi Eisenkot, quando ele entrou pro gabinete de guerra e pro gabinete de segurança, que ele de repente se deu conta que as reuniões não estavam sendo gravadas. Ele foi chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, teve presente numa série de reuniões e ele falou, pelo amor de Deus, o que está acontecendo aqui? Tem que gravar tudo que a gente está falando aqui. E aí começaram a gravar. Aí vem aquela desculpinha. Não, mas é que os mecanismos de gravação aqui no Ministério da Defesa são complicados, estão um pouco mais expostos a vazamento e tal, e quem cuida Aí ele falou, então vamos fazer as reuniões em bases militares.
mas o exército tem estrutura para gravar sem que ninguém interfira. Não, mas a responsabilidade legal de gravação é da secretaria do primeiro-ministro. Então que ele grave. Tipo, e aí começaram a ser gravadas as reuniões, os protocolos, mas isso foi feito de maneira ilegal e tá na polícia essa investigação. E aí a gente descobre que a polícia não está se esforçando tanto para fazer essa investigação, para levar adiante, porque não quer punir o Netanyahu. A gente não precisa nem lembrar aos ouvintes mais antigos quem é o ministro da polícia em Israel, né? Qual é o interesse dele com isso. Ele também está se complicando, porque tá para sair uma investigação jornalística do Raviv Drucker, jornalista do Canal 13, sobre o Ben-Gvir, com mensagens de WhatsApp comprometedoras, entre ele e o Eli Federstein, quando ele era porta-voz do Ben-Gvir. O Ben-Gvir já começou a acusar o Shabak, dizer, olha só, o Eli Federstein é preso pelo Shabak e logo depois aparecem conversas minhas de WhatsApp. Enfim, tá tentando atacar enfim, a suposta relação entre o Shabak e o jornalista, quando na verdade essa investigação é muito mais antiga do que isso, a reportagem já está pronta há muito mais tempo. O próprio Raviv Drucker mostrou isso em vídeos no YouTube. Ele teve a promo do programa dele, o teaser, proibido pela justiça. Domingo vai ser rediscutido, né? Ele foi proibido previamente. Foi ao ar, depois a justiça mandou proibir, embora esteja circulando aí nas redes sociais. E aí domingo vai ser rediscutido isso, mas o Ben-Gvir também está com medo e está usando a polícia, segundo muitas fontes jornalísticas, para travar as investigações. Foram alguns escândalos essa semana. Ainda saiu uma reportagem do próprio Raviv Drucker com a Das Klein, uma sequência de duas reportagens. Eu vi só a primeira, não tive tempo de ver a segunda, sobre os abusos do Netanyahu nos acordos na pasta 1000, que é a pasta que ele é beneficiado com charutos e com garrafas de champanhe, com o uso indiscriminado de uma casa de um vizinho do magnata em troca de favores que ele teria concedido a essas pessoas, que essa pasta está na justiça, ele pode ser condenado por ela em breve. Enfim, então são muitos escândalos juntos. Qual é a resposta do Netanyahu? A tentativa de vocês de incriminar o primeiro-ministro não vai funcionar dessa vez. É sempre assim, né? Nós contra a imprensa, nós contra os meios de comunicação. Vocês estão tentando fazer isso com a gente. Só que não são os meios de comunicação. É a polícia, é a justiça, é o Shabak. E o Shabak, ele tem mecanismos de investigação muito superiores à polícia. E eu não estou falando só de tortura, tá? Porque se o Shabak usar tortura, enfim, eu acho difícil usar contra cidadãos israelenses, especialmente judeus. Mas eles têm mecanismos de grampo telefônico, de investigação sobre mensagens já enviadas, apagadas. A tecnologia que o Shabak tem a seu serviço é muito maior do que a polícia tem. E o que eles quiserem descobrir dessas pessoas, eles vão descobrir. E isso, para que fique claro, na verdade, um crime contra a segurança nacional. Você roubar documentos classificados e divulgar para órgãos do exterior, órgãos de imprensa do exterior, é crime contra a segurança nacional. Você está expondo a segurança nacional em prol de uma sobrevivência política, de objetivos políticos espúrios, no caso, que é continuar no poder e fortalecer a tua narrativa política, que é gravíssimo. Né? Vocês me perguntam, se vai mudar alguma coisa em relação à popularidade do Netanyahu? Eu digo não, porque quem é apoiador do Netanyahu assiste só os meios de comunicação que relativizam isso. Que o Netanyahu começou a dizer, não teve nenhum roubo. Mas qual é o problema dessa informação? Ela é verdadeira e ela só mostra que o Netanyahu estava certo. Né? Então não teve, mas se teve, não tem problema, porque ela está certa. Esse é o argumento, né? Ou por que essa é a única que está sendo, o único vazamento que está sendo investigado é esse? Quando o fulano de tal vazou, quando divulgaram isso, aquilo outro, ou por que a censura militar não proibiu aquele vazamento? Né? Tudo o whataboutism, tipo, que é você, what about this? Tipo, e aquilo, né? No Brasil, traduzido por aquela expressão, e o PT, e o Lula? Tipo, qualquer questão que se debate com alguém antipetista, ele vai começar a falar, e o PT, e o Lula? Basicamente é isso que o governo Netanyahu faz, né? Mas e o outro vazamento? E eu não sei o que lá? E tá errado? Enfim, e por aí vai. Então não vai alterar a popularidade do Netanyahu. O que isso pode alterar? Pode abrir uma pasta criminal contra o primeiro-ministro, que vai demorar anos até ser concluída. Então essa não é a grande questão. O que pode efetivamente acontecer, se for provado diretamente a influência do Netanyahu e a participação dele nisso, é que ele pode ser afastado do poder. Né? Ele pode receber vacância e ele pode, inclusive, ter prisão preventiva declarada contra ele. Em que cenário isso pode acontecer? Num cenário muito radical e muito grave, bem diferente do que a gente está vivendo hoje. Ainda falta muita coisa acontecer para a gente chegar nesse estágio. E aí, frente a esse escândalo inteiro, o que faz o Netanyahu? Ele cria uma imensa cortina de fumaça e prejudica as investigações ao mesmo tempo. Mas eu vou deixar o Marquinhos falar antes de mim para a gente poder entrar nesse tema. Calma aí, a cortina de fumaça é o que há essa semana. Essa é a parada dessa semana, mas eu queria fazer, antes da gente chegar na cortina, queria também tocar alguns pontos aí dessa investigação, que ontem também na televisão, o jornalista Yaron Avraham, do
do Canal 12 e também o jornalista Aviad Glickman, eles soltaram também algumas informações sobre outro escândalo que poderia estar acontecendo, que são oficiais do gabinete do Netanyahu pedindo acesso a telefones de trabalhadores, pessoas que trabalham dentro, né, do Ministério da Casa Civil, vamos dizer assim, para chantageá-las, né? Ou seja, eles queriam acesso ao telefone dessas pessoas, a partir daí obtendo informações sobre terceiros para que pudessem chantageá-los em relação à discussão política ou até coisas pessoais. Ou seja, estão se falando também, já começaram a surgir outros rumores, e aí é rumor de rede social, né? Então a gente não pode levar isso a sério, mas estão se falando que, inclusive, pode ser que o governo, o Netanyahu, ele tenha informações pessoais de alguns deputados que estão simplesmente se silenciando em função em tudo que está acontecendo, apesar de tudo que está acontecendo. Ou seja, pessoas que eram vistas como pessoas com pessoas éticas, né? Pessoas que não conseguiriam ficar calados frente a tantos absurdos, estão calados. Então começa a surgir a questão aí de que o Netanyahu pode, inclusive, estar chantageando essas pessoas, falando, se vocês abrirem a boca, se vocês se voltarem contra mim, eu tenho coisas que podem enfim, posso chantagear vocês, vou acabar liberando essas informações. Enfim, isso a gente não sabe nada ainda, são rumores que estão surgindo e a gente vai ter que ver o que vem pela frente. Mas, sem sombra de dúvida, o governo é uma organização criminosa, uma quadrilha. O governo de Israel hoje é uma quadrilha. E um outro elemento que eu queria colocar em relação ao Ben-Gvir, né, que esse programa que foi feito pelo Aviv Drucker, ele tem que sair, ele é para sair amanhã à noite, inclusive no horário do jogo do Flamengo, né, então é um problema seríssimo, dá para ver a reprise do programa depois, mas o programa está proibido de sair até o momento, vai ser julgado amanhã, né, ou seja, no mesmo dia que o programa tem que sair, a justiça vai julgar se ele pode ser televisionado ou não. Porém, o jornal Haaretz colocou no YouTube deles hoje, não sei se foi hoje ou foi ontem, mas assim, eu vi hoje, uma conversa do Ben-Gvir com o Benny Gupstein, que é o representante, o líder, né, o chefe, sei lá, criminoso mor da organização Leavá, que é uma organização de direita, extrema-direita, fascista, que são responsáveis de Colômbia. O Benny Gupstein, inclusive, ele é sancionado pelos Estados Unidos e pela Europa, não pode ter conta banco e cartão de crédito. E o Ben-Gvir, ele conversando com o Benny Gupstein, o Ben-Gvir simplesmente pergunta para ele, então me diz o que eu tenho que fazer. E o Benny Gupstein fala, você tem que você tem que colocar o exército em Jerusalém Oriental para procurar arma na casa dos árabes, né? Na casa das pessoas, só que a imensa maioria da população de Jerusalém Oriental são árabes, né? São árabes colonos. Então, o que ele fala? Vai lá e bota o exército para procurar arma na casa das pessoas. E o Ben fala, não, isso não existe, é irreal, o exército não tem gente para fazer isso. E o Gupstein fala, então coloca a gente não pode esperar até que você tenha a Mishmar Leumi, né, que é a Guarda Nacional, que o Ben-Gvir, desde que assumiu o poder, ele está tentando criar uma guarda, a chamada Guarda Nacional, que é uma guarda que vai estar sob os mandos do ministro, ou seja, ele manda o que fazer, né? Então o Gupstein fala, a gente não pode esperar até que você crie a Guarda Nacional, então você pode simplesmente mandar a Mishmar Gvul, que é a Guarda de Fronteira. Ele, inclusive, faz uma relação falando que é a sua Guarda Nacional, ou seja, o Ben-Gvir também manda e desmanda na Guarda de Fronteira, eles fazem o que eles querem, esse pessoal da Guarda de Fronteira são jovens que estão na idade do serviço militar, só que eles não se tornam soldados do exército, eles atuam como policiais na Guarda de Fronteira e o Ben-Gvir está fazendo o que quer com eles. Ou seja, se até algum momento a gente tinha elementos fascistas dentro do governo, hoje a gente tem um governo fascista, né? O governo mudou completamente no último período, não no último período, né? A gente está tendo essas informações agora, mas o governo já vem atuando de forma completamente ilegal e, enfim, absurda há muito tempo, e a gente vê o quão profundo isso é. E em torno junto com essa crise toda, e aí a cortina de fumaça que o João apresentou, na última terça-feira, quando tudo começou a estourar, principalmente esse segundo caso aí, né, que o João comentou, das informações que estavam sendo vazadas e dos protocolos, o segundo caso de corrupção envolvendo o governo Netanyahu, de vazamento de informação sigilosa, ele simplesmente
simplesmente demite o ministro da Defesa, Yoav Gallant. Mesmo passo que ele já tinha feito em março do ano passado, antes ainda da guerra, né? E aí gerou a Noite do Gallant, onde milhares de pessoas... Isso foi no período que o governo ia aprovar o golpe do judiciário. O Gallant se opunha a algumas leis, né? E aí o Netanyahu queria demiti-lo. Inclusive, o Gallant, na verdade, ele defendia os reservistas e tudo mais, porque os reservistas estavam falando, se vocês aprovarem isso, a gente não vai mais servir. O Gallant tentou mediar, deu apoio aos reservistas, o Netanyahu demitiu o Gallant, centenas de milhares de pessoas foram às ruas, espontaneamente, o Netanyahu voltou atrás, a guerra começou, ele teve que engolir o Gallant durante esse período todo. Rumores surgiram de que ele demitiria o Gallant há pouco tempo atrás, menos de um mês atrás, quando o Gideon Sa'ar entrou no governo. O Gideon Sa'ar assumiria a pasta da defesa, e isso não aconteceu porque aconteceu a invasão do Líbano, toda a questão aí dos bíperes e tudo mais, até que começou a invasão no Líbano. O Gallant se manteve como ministro da defesa, até que nessa última terça-feira o Netanyahu, jogando essa cortina de fumaça, inclusive na noite das eleições americanas, né, ele vai e demite também Yoav Gallant, o ministro da defesa de Israel, que, enfim, um dos responsáveis por tudo que está acontecendo na faixa de Gaza, foi demitido e não é mais membro do governo. É isso, João. O Netanyahu conseguiu fechar aí com chave de ouro, né, essa semana dele aí, quer dizer, depois de ter as eleições, o resultado das eleições americanas, mas sem sombra de dúvida, ele fez de tudo para fazer com que as pessoas não falassem sobre a corrupção do governo dele. Conseguiu, de certa forma, nomeou, inclusive, o Israel Katz, o ministro TikTok, o ministro das Relações Exteriores, né, que, na verdade, é um ministro fantoche. O Netanyahu, na verdade, demitiu o Gallant e ele se tornou o ministro da Defesa, porque o Israel Katz foi ministro da Energia, se tornou ministro das Relações Exteriores e agora assume o terceiro ministério dentro do mesmo governo, ministro da Defesa no meio da guerra. Que zona, hein, cara? E se pode trocar um ministro da Defesa no meio da guerra, é sinal de que o primeiro-ministro também pode ser trocado no meio da guerra, né? Opa! Acho que ficou muito claro. Não ter esse argumento, ele cada vez perde mais sentido. Agora, eu tenho um monte de coisa para comentar sobre essa troca do Gallant. A primeira é a seguinte: é óbvio que o primeiro-ministro pode demitir o ministro da Defesa, se eles não estão se entendendo mais. É óbvio que isso é razoável, de que ele fale, pô, o cara tá contra mim em vários aspectos, a gente não tá com a mesma política, então esse cara não serve para mim. Isso tá bem. O primeiro-ministro tem essa prerrogativa, e ele pode fazer isso. Né? Agora a gente tem que ver todos os poréns que essa situação envolve. E quais são? Ninguém aqui que tá gravando esse podcast morre de amores pelo Gallant, muito pelo contrário. Né? O Gallant, que as pessoas perguntaram, ele então botou um cara ainda mais radical que o Gallant? Não, o Israel Katz não é mais nem menos radical que o Gallant. A diferença de um pro outro é que o Israel Katz é um fantoche do Netanyahu. E o Gallant, ele tinha alguma autonomia, porque ele é um ex-general do exército, e ele tinha objetivos próprios dele como ministro da Defesa, que não são manter o Netanyahu como primeiro-ministro para sempre. Algo diferente do que o Israel Katz quer. O Israel Katz quer votos nas primárias do Likud e babar o ovo do Netanyahu. Basicamente são os dois objetivos dele. Todo o resto importa menos. É óbvio, então ele não se importa com a segurança, quer que Israel perca a guerra. Não. Ele quer que Israel ganhe a guerra aos olhos dos apoiadores dele, né? Ou seja, sobre seus critérios, para que ele possa ganhar votos nas primárias do Likud. Agora, que o Israel Katz tem alguma política específica para o Ministério da Defesa? Não. Zero. É um cara que não entende nada de exército. E aí vem o principal perigo de você colocar um cara como ele, né? Eu preferia, por exemplo, o Gideon Sa'ar, que eu acho que é mais radical do que os dois, como ministro da Defesa, do que o Israel Katz. Agora, os dois, tanto o Gideon Sa'ar como o Israel Katz, são duas pessoas problemáticas para esse cargo agora. Porque nenhum dos dois entende porra nenhuma, patavinas de exército. Não entendem. Mas ser um ministro da Defesa tem que ser um militar? Não, não tem que ser um militar, é um cargo civil. O problema é que no meio da guerra, quando você precisa consultar o ministro da Defesa para saber qual é o mecanismo que você vai usar para interceptar o míssil disparado pelo Irã, isso aqui eu não estou inventando, esses foram os exemplos dados por oficiais da reserva, mostrando quão perigoso era você trocar o ministro da Defesa no meio da guerra por alguém que não entende nada de meios militares. Ele não vai saber o que responder. E isso é um problema por quê? Porque se ele é se ele vai perguntar para o Netanyahu, então pergunta para o Netanyahu, ele sabe, ele está aí há 15 anos, ele conhece tudo isso, ele sabe o que dizer. Então você não precisa de ministro da Defesa. Agora, o Netanyahu está proibido de assumir outros ministérios, acumular ministérios, porque a lei proíbe que uma pessoa que é réu na justiça assuma ministérios, exceto o cargo de primeiro-ministro, porque esse é um cargo que é considerado eleito. Você acaba sendo eleito como se é primeiro-ministro. O resto você é nomeado. Então, o Netanyahu, ele inclusive acumulava 4 ministérios quando essa prerrogativa judicial foi colocada em prática, e ele teve que nomear pessoas às pressas. Inclusive, um
deles foi o Israel Katz, que foi nomeado ministro do exterior, isso a gente está falando lá de 2020, se não me engano. O Netanyahu não pode ser ministro da defesa. Caso ele pudesse, eu acho que ele seria. Então, se eles vão perguntar para o Netanyahu, o Katz, primeiro, estudo é ilegal, em segundo lugar, o Katz é um fantoche. E se ele é um fantoche, então tá errado. E se ele vai tomar alguma decisão, é pior ainda, porque ele não entende nada. Ah, mas a política dele, a agenda dele é parecida com a do Netanyahu. Porra nenhuma. Quem quer enganar quem com isso? O Katz é um inoperante, é um sujeito vazio, sem nenhum conhecimento. Ele abre a boca e você tá vendo que o cara só fala besteira. Tipo, não faz nenhum sentido um negócio desse. E ainda tem uma complicação a mais. O Katz, ele tava numa situação de rotação com o Eli Cohen. O Katz era ministro das Minas e Energias durante um ano e o Eli Cohen ministro do exterior. Aí, no final do primeiro ano, eles trocavam. O Katz ficava 2 anos como ministro do exterior e o Eli Cohen ministro da energia. E no quarto ano, eles voltavam cada um pro seu cargo. Só que agora o Katz não é mais ministro do exterior. Agora o ministro do exterior é o Guidon Sar. Ele vai trocar com o Eli Cohen no final do ano que vem, se o governo durar até lá. Ele vai virar, o Guidon Sar vai virar ministro da energia, né? Porque eu duvido que o Eli Cohen desista do que foi prometido a ele. Enfim, outras complicações desse governo, menores, mas bizarras. Agora voltando ao Gallant. O Gallant disse que ele foi demitido por 3 razões. Uma, porque ele discordava veementemente do Netanyahu em relação à troca dos reféns, que devia ser feito. 2, que ele era a favor da abertura imediata de uma comissão investigativa sobre a qual o Netanyahu é contrário. E 3, e que o Gallant era a favor do alistamento dos ultra-ortodoxos imediato. E o Netanyahu queria adiar isso o máximo possível para a sobrevivência do governo. Ele deu essa declaração pública. Ele falou, por essas 3 razões ele foi demitido e ele entende a demissão. Esses 3 fatores são muito importantes, que a segurança nacional é o seu objetivo de vida e que ele nunca vai desistir disso, e fez o símbolo de continência aos soldados, e um monte de gente aplaudiu, e muita gente foi pra rua se manifestar contra a demissão do Gallant, e mais de um dia seguido foram até a casa do Netanyahu, a polícia prendeu gente pra caramba, teve paralisação de vias, enfim, e não foi tão pesado quanto das outras vezes, quanto pelo menos a primeira vez que ele foi teoricamente demitido, porque a demissão não se consumou lá antes da guerra, lá em março de 2023, mas houve uma movimentação. Eu acho que pior do que a saída do Gallant é a entrada do Israel Katz, em vários aspectos. Ele vai travar as investigações, ele vai fazer o que Netanyahu quiser. A questão dos reféns estão mais largados do que nunca, o cessar-fogo em Gaza, ele está mais dependente de fatores externos do que nunca, enfim, e realmente a comissão investigativa jamais vai ser convocada, e agora, como eu comentei lá antes, o Ministério da Defesa vai poder propor uma lei que isenta os ortodoxos de alistamento. Então eles aceitaram colocar a lei das creches na gaveta, porque eles têm prometido que agora uma lei do alistamento pode ser proposta pelo governo, pelo Ministério da Defesa. Netanyahu depois vai ter que se equilibrar na corda bamba aí para convencer o governo a votar a favor de uma lei dessas nesse momento. Mas o Katz não vai ter nenhum inconveniente em apresentar essa lei. Agora a gente tem várias questões, né? Porque o Gallant, eu acho que ele também esqueceu um fator importante. As investigações contra o Netanyahu pesam na saída do Gallant ali. Ele queria criar essa cortina de fumaça, obviamente, que falasse da demissão do Gallant, mas ele também quer evitar que ele continue sendo investigado. E ele também quer nomear, por exemplo, o novo chefe das Forças Armadas. Inclusive surgiu um rumor que o Netanyahu ia demitir o chefe do Shin Bet e o chefe das Forças Armadas, o Artzi Halevi, mas ele desmentiu isso. Para mim é mais um teste, ver como a opinião pública reage a isso. Agora o Gallant, ele dava respaldo para os chefes militares e para o exército, que é algo que eu não sei se o Israel Katz vai dar. Quando o governo começar a culpar o exército por todos os problemas, o Israel Katz, a tendência é que ele faça coro com o governo. E isso vai ser difícil para o exército trabalhar com um ministro que está jogando contra o exército no meio de uma guerra, que está querendo responsabilizar o exército por tudo de ruim que aconteceu. Isso pode acontecer, isso é um problemão para a segurança nacional, para o desencadear de tudo. Isso pode gerar um problema imenso para Israel. Para quem quer ver Israel ser destruído, isso é excelente. Isso é excelente, porque a tendência de crise institucional com essa nomeação do Katz é gigantesca. Enfim, e eu não tenho mais muito o que falar. É óbvio que eu não derramo nenhuma lágrima pelo Gallant. Eu acho o Gallant um cara responsável por uma série de massacres que aconteceram na faixa de Gaza. Um monte de palestino que morreu. Tem ali a assinatura do Gallant. Não estou falando do terrorista que foi executado aqui ou ali, embora eu discorde moralmente dessa visão. Eu não estou falando dessas pessoas agora. Estou falando dos inocentes. Muito inocente morreu por conta do respaldo das decisões do Gallant durante a guerra. Muita coisa aconteceu também por causa das más decisões do Gallant antes da guerra. Bem ou mal, querendo ou não, ele era o ministro da Defesa antes da guerra. A culpa não é só do Netanyahu, a culpa não é só do Shabak, não é só do Exército. A culpa também é do ministro da Defesa e bastante do ministro da Defesa. Enfim, e eu acho que não derramo nenhuma lágrima por ele. Agora, eu acho que a saída dele nesse momento, como o único membro do governo que oferecia alguma resistência ao Netanyahu em questões importantes, porque eu não concordo com o Gallant sobre a posição de Israel na guerra em Gaza, mas eu concordo com o Gallant que a guerra tem que acabar, que a gente tem que fazer um acordo pelos reféns. Eu concordo com o Gallant que tem que abrir uma comissão
comissão investigativa, que vai investigar inclusive ele. Eu concordo com o Gallant que a gente precisa continuar investigando o primeiro-ministro. Eu concordo com ele que os ultra-ortodoxos têm que ser convocados para o exército. Então, nesses fatores, eu realmente acho uma perda muito significativa para a população israelense em geral. É por isso que as pessoas foram para as ruas. Acho que ninguém ama o Gallant, ninguém votaria no Gallant, muito pouca gente votaria no Gallant se ele agora abrisse um partido e fosse o líder desse partido. Ele não tem esse prestígio todo, não tem essa moral toda, e ele pode vir a ser condenado daqui a pouquinho também no tribunal de Haia. Só que a demissão do Gallant ela é ainda mais problemática. Não porque ele era um cara bom, mas porque ele tá saindo pelas razões erradas e quem tá entrando no lugar dele tá entrando pelas razões erradas. E o Guidon Sar é um paspalho que tá aplaudindo tudo isso. Ele já falou que vai votar contra a lei do subsídio, mas a lei acabou que não vai ser votada a votação, não vai ser colocada. Ele vai ter que acabar votando a favor da lei de isenção do alistamento. É um paspalho, um estúpido, e o Gantz fazendo esse tipo de comentário que ele faz, criticando a demissão do Gallant e que é ruim para a segurança nacional e blá blá blá. É outro paspalho, é outro imbecil que colocou o Guidon Sar na Knesset, que deu 4 cadeiras para ele para fortalecer o governo, que fortaleceu o governo na hora que o governo estava mais fragilizado, em nome de uma união nacional que nunca existiu e que nunca vai existir, com toda essa corda de extremistas e religioso-fascistas, como a gente queira chamar, criar esse conceito novo. Enfim, é um desastre tudo isso que está acontecendo e tudo tende a piorar. Eu realmente estou muito temeroso quanto aos próximos passos e a gente ganha de brinde uma eleição do Trump pela frente, que a gente não sabe o que a gente vai esperar disso. Não que a Kamala Harris fosse uma grande dádiva do mundo pra gente. Não. Só que o Trump, a gente sabe o ruim que é. A gente sabe que ele não tem nenhum problema, por exemplo, com o golpe judicial que o governo Netanyahu estava querendo dar aqui. E o governo Biden, de alguma maneira, ainda tentou intervir nisso e fez críticas, etc. O Trump não só não tem nenhum problema, como ele estimula isso, provavelmente vai querer fazer algo parecido nos Estados Unidos. Então a gente ganhou agora um presente de grego a mais, vindo do exterior, para completar a tragédia total na qual a gente se encontra. Né? Realmente foi uma semana muito ruim em todos os aspectos possíveis. Pois é, realmente muito ruim. Eu acho que, como você falou, né, as pessoas saíram para as ruas e fecharam estradas e tudo mais aqui em Modi'in. Pertinho daqui da minha casa tem uma das estradas que passa, né, de entrada da cidade. A gente foi para lá, todo mundo fechou, aquela coisa toda. Só que o que mais impressiona é isso, é exatamente o que você falou, né? Pô, a galera, pelo menos eu, né? Não sei se todo mundo, mas eu vou lá, fecho a estrada, sou contra. Pô, mas olha só o buraco que a gente tá metido, né? Quem é que, porra, defendeu o Gallant é dureza demais, rapaz. É dureza demais. Pô, exatamente, o cara é um dos responsáveis por tudo que tá acontecendo na faixa de Gaza. E o Israel Katz, não dá para esquecer isso não, na época, ele era ministro da Energia quando começou a guerra, e ele foi e falou, não, eu mandei cortar a luz da faixa de Gaza. Ou seja, troca um criminoso de guerra por outro criminoso de guerra. Vai trocando. Então, porra, olha só quem é que a gente tem que defender o quê, né, cara? Isso é um buraco sem fim, cara. É uma coisa triste, realmente. Eu acho que o mais grave de tudo é o Netanyahu fazer o que ele quer com o governo dele, com o país, né? O governo dele, ele faz o que ele quer, mas ele leva o país inteiro pro buraco junto com ele, e se aproxima cada vez mais da extrema-direita mundial. Como você falou, acho que a eleição do Trump, ele foi o cara mais feliz do mundo, né, com a eleição do Trump, apesar do Trump ter ficado ter ficado chateado com ele, né, da outra vez que o Netanyahu teve que parabenizar o Biden. O Netanyahu foi o primeiro líder, né, a parabenizar o Gantz agora pela eleição. Enfim, dureza o que vem pela frente com esse governo de piromaníacos e cada vez pior. O Netanyahu colocou um fantoche aí para ser o ministro da Defesa e é temeroso, realmente, temeroso o que vem pela frente. E, inclusive, a Einat Sangalker, né, que é a principal figura, né, das famílias dos reféns, ela tem o filho dela chamado Matan, é um dos reféns, 400 dias na faixa de Gaza. Depois que o Gallant falou, né, que o Netanyahu uma das divergências entre eles é o fato de Netanyahu não se esforçar para trazer os reféns de volta, porque isso teria que acabar a guerra. Ela se transferiu, né, de Tel Aviv para Jerusalém. Ela montou uma Oela Mechal, uma tenda de protesto, né, na frente da casa do primeiro-ministro, na casa da residência oficial, na rua Gaza, né, por mais trágico, seria trágico, seria cômico se não fosse trágico, né, a rua Gaza, onde é a casa oficial do primeiro-ministro e aonde o Netanyahu tem uma casa também, né, em Jerusalém, se chama na rua Gaza.
teve muita gente lá, pancadaria com a polícia e tudo mais, e enfim, hoje tem mais. Gente. Bom, e essa semana aí, né, como vocês podem ver o quão ruim ela foi, uma outra lei que foi aprovada, que tem um impacto muito grande, principalmente no que diz respeito aos professores árabes e aos professores de esquerda, que foi aprovada uma lei em que o diretor do Ministério da Educação ele pode demitir professores que dão apoio ao terrorismo. Obviamente, né, que nenhum professor deve dar apoio ao terrorismo, porém a questão é o que é considerado terrorismo. A gente viu aí, desde o início da guerra, alguns professores sendo afastados do cargo, sendo criminalizados, sendo ameaçados e agredidos em colégios por conta de posições que não eram posições que defendiam o terrorismo, mas questionavam, né, a ocupação israelense, questionavam tudo o que aconteceu, falavam, teve uma professora, inclusive foi a primeira, uma das primeiras, foi a segunda, se não me engano, teve o professor de Jerusalém, o Meir Bruchin, que foi o primeiro. Por quê? Porque ele simplesmente colocou o nome das crianças que estavam sendo mortas pelo exército, nos bombardeios do exército, ele publicava o nome da criança no Facebook e colocava, toda criança é uma criança. Ele foi afastado da sala de aula, obviamente depois que ele é exposto, né, voltar para a sala de aula é um tanto quanto complicado, ele foi acusado de apoio ao terrorismo e tudo mais, então esse cara pode ser demitido, né, porque pelo governo israelense e por boa parte da população israelense que nega a ocupação, né, são negacionistas da ocupação e das suas consequências, um professor desse, no caso, ele estaria apoiando o terrorismo. No mesmo caso de uma outra professora que ela publicou no grupo de WhatsApp, né, da faculdade onde ela dava aula, ela inclusive teve uma filha que foi morta no atentado terrorista, em um atentado terrorista. Ela falou o seguinte: depois de tantos anos de opressão, como vocês acham que a reação dele seria? Ela não está, em nenhum momento ela apoiou, e ela, por ter uma filha morta no atentado terrorista, dificilmente ela deve apoiar atentados terroristas, mas ela também foi afastada e tudo mais. É mais um caso de uma professora que poderia ter sido perder o seu emprego e poderia ter sido demitida pelo diretor do Ministério da Educação, lei aprovada pelo parlamento esta semana. É isso. Vamos então para o nosso próximo bloco, para tratarmos da política externa esta semana. Bom, gente, como já é tradição, no início desse bloco, nomeamos nossas queridas e queridos ouvintes que podem e estão colaborando com o nosso projeto. Para quem pode, quer e ainda não o faz e mora no Brasil, pode contribuir pela plataforma Apoia-se, e quem mora no exterior, contribui pela plataforma Patreon. Os links se encontram na descrição do episódio. Vamos então ao nome das nossas queridas e queridos ouvintes. A Rezende, Abel Souto, Alcides Manzoni, Ale Edelstein, Alex Guppermacher, Alex Zeiler, Alexandre Himmelstein, Alan Tabakov, André Mermelstein, Angela Goldstein, Arthur Benchimol, Asher Kipperstock, Bernardo Chigres, Bernardo Mascarenhas, Carlos Besso, Carlos Grum, Clarice, Cláudio Dailac, Cláudio Solono, Daniel Feldman, Daniel Schor, Daniel Spector, Daniela Rosenbaum, Daniele Salgado de Oliveira, Dani Abensur, David Koifman, Débora Blanc, Débora Rosenfeld, Débora Segal, Eduardo Feingold, Eliane Cooperman, Eliane Pschol, Eveline Alperovitch, Fabiana Vanderlan, Fábio Belegard, Fábio Gleiser, Fábio Lúcio, Felipe Yachimov, Fernanda Carme, Fernando Gainer, Flávio Rabinovich, Gabriel Heffel, Giovanni Orso, Júlia Tucci, Juliana Mordente, Glenda Rubenstein, Gustavo Frota Pereira, Guta Tomauskin, Guto Pereira Nunes, Helena Latermacher, Henry Gandelman, Ida Sandes, Igor Sender, Ilana Stein, Isaac Guanais, José Orenstein, Júlia Rios, Leonardo Bueno, Leonardo Stuhl, Liana Fonseca, Liana Starobinas, Liz Unikovski, Luana Lima, Luciana Maslum, Luiz Benoliel, Luiz Lederman, Marcela Bronstein, Marcelo Schilvarker, Marcos Saruer, Marcos Gandelsman, Marcos Paulo Januário de Souza, Margarida Lacombe, Mariana Fison, Maurício Landi, Mayra Weinstock, Michele Schuckmann, Miguel Fausto, Mila Chazeliov, Mônica Fagundes Klein Guneviek, Muriel Correa, Noah Vago, Padu de Almeida, Patrícia Tomauskin, Felipe Zucker, Rafael Fleischmann, Rafael Stern, Rafaela Barcai, Raquel Penariol, Renato Ackerman, Renato Bejinski, Richard Sirrel, Roberto Dias Pereira, Roberto May, Roberto Tonani, Rosa Harsheim, Rubens Kohn, Sérgio Goldbaum, Sidney Weissman, Silvia May, Suzana Saul, Thaís Scheinberg, Yael Kat, Yael Reinstein, Yuri Jacob Lumer, Fabiana Rufato, Maria Pilar, Daniel Weinfeld, Isadora Chamis, Maria Neustein, Rafael Boquerri, Daniele Moramei, Felipe Voloquita,
Maria Célia Moscati, Guy Levy, Mário Ruman, Ricardo Stern, Doris Friedman, Henrique Casagrande. É isso, gente. Como eu falei, para quem pode e quer colaborar e ainda não faz, os links para as nossas plataformas de financiamento coletivo estão na descrição do episódio. Bom, João, na mesma noite aí que o Gallant foi demitido e que estourou essa zona toda, Donald Trump foi reeleito presidente americano. Não sei nem como caracterizá-lo, como nomeá-lo, mas enfim, o grande líder da alt-right mundial volta ao cargo nos Estados Unidos, é o presidente do império com controle do parlamento, do Senado e maioria de juízes conservadores na Suprema Corte. Como eu falei no finalzinho quando eu comentei lá a notícia do Gallant, Netanyahu foi o primeiro a ligar e falou seu brilhante retorno. Trump tinha ficado muito bolado com o Netanyahu da vez que o Biden foi eleito. Recebeu aí o apoio do primeiro-ministro israelense e, como eu falei também lá no primeiro bloco, teria dito ao Netanyahu em uma conversa recentemente que ele deve fazer com o Irã o que ele acha que deve ser feito, ou seja, pelo menos antes de ser presidente, dando uma luz verde. O que a gente pode esperar desse governo Trump em relação a Israel? Olha, a questão é a seguinte, eu não sei, porque o Trump é um cara muito imprevisível, né? Então a gente pode se basear o quê? Pode se basear no que ele já fez antes, e a gente pode se basear no que ele falou agora, embora essas palavras nem sempre devam ser levadas a sério. A gente não tem aqui que falar sobre por que o Trump ganhou, por que Kamala Harris perdeu, não é nosso objetivo, a gente não analisa a política dos Estados Unidos aqui. Seguramente Marquinhos tem a sua opinião, como eu tenho a minha, mas acho que não é por isso que vocês deram clique nesse podcast. Então não é para isso que a gente está aqui. A gente quer falar sobre como pode mudar, como a gente acha que pode mudar, a guerra atual, basicamente, e a relação entre Israel e os palestinos com a eleição do Trump. O primeiro mandato do Trump, ele foi marcado por ele comprar o discurso do Netanyahu em diversos aspectos. Inclusive, ele cortou praticamente relações com a autoridade palestina, diminuiu os subsídios da autoridade palestina, enfraqueceu a autoridade palestina, que justamente era o que o Netanyahu mais queria, para poder acabar com a possibilidade de negociações. Nessa brincadeira, quem se fortalece é o Hamas. Se a autoridade palestina está prometendo o diálogo e uma saída política, e o que eles recebem é corte de incentivo à pobreza e apoio incondicional dos Estados Unidos a Israel, é sinal que a proposta deles não funciona, e no fim das contas, quem se fortalece é o Hamas. Somado a isso, o Trump ele apresentou o acordo do século. Quem voltar lá alguns anos no nosso podcast vai ver a gente comentando essa proposta, porque a gente já tinha esse podcast quando o Trump propôs esse acordo do século, que era uma proposta de acordo para a criação de um Estado palestino. Foi a pior proposta, segundo os padrões palestinos, né? Segundo as demandas palestinas, as aspirações palestinas, já feita até agora, e o Trump disse, essa é a base. Vocês podem negociar sobre essas bases, ou vocês podem recusar, e cada vez vai piorar mais. Basicamente foi isso. Ele tentou intimidar, tentou pressionar os palestinos. Obviamente os palestinos recusaram. Eles recusaram propostas bem mais consideráveis do que essa. Obviamente que eles não tinham outro caminho que não recusar. O Netanyahu entendeu isso como um sinal verde para a anexação dos territórios, até porque a proposta incluía a anexação por parte de Israel de alguns territórios palestinos, na Cisjordânia. E o Netanyahu desistiu dessa anexação. Eu não acho que ele desistiu efetivamente, eu acho que ele não ia anexar nada, mas ele desistiu, em tese, dessa anexação em troca dos acordos de Abraham, que foram costurados pelo governo Trump, que foram acordos que trouxeram a normalização das relações entre o Estado de Israel e países árabes do Golfo, como Emirados Árabes do Bahrein, e depois se somaram o Sudão, e o Marrocos. O Marrocos não gosta de ser visto como parte dos acordos de Abraham. E o Trump começou a trabalhar a normalização e os acordos de paz entre Israel e a Arábia Saudita, algo que o governo Biden tentou dar sequência, mas que não, como a gente sabe bem, não chegou até o final. O Trump, ele reconheceu a anexação israelense sobre as colinas do Golã, levou a embaixada dos Estados Unidos para Jerusalém Oriental, ou seja, ele foi muito, como digo isso, ele foi muito condescendente com a direita israelense. Ele deu para a direita israelense o que a direita israelense mais queria, e ele ainda assim foi atacado pelos ultra-radicais quando ele apresentou o plano do século, porque eles não querem nenhum Estado palestino. Eles não querem nem essa pior proposta, né? Então começaram a tratar o Trump como inimigo, né? Enfim, os assessores do Trump, Jared Kushner principalmente, eles não são completos imbecis, eles são pessoas que entendem a realidade do Oriente Médio e conhecem os personagens. Eles têm uma visão à direita, mas menos radical do que o Trump. Eu não sei quem serão os aliados do Trump encarregados de questões do Oriente Médio. Mas, por exemplo, o Jared Kushner, ele foi um dos caras que costurou os acordos de Abraham, que não foi algo negativo para Israel, talvez para os palestinos, para a luta histórica palestina tenha sido, mas para Israel não foi algo negativo. E também não foi uma medida belicista. O Trump, como a gente sabe, ele aumentou as sanções sobre o Irã para pressionar o país
para desistir do pacto do desenvolvimento nuclear, cancelou o acordo nuclear que o governo Obama tinha feito e matou o general Qasem Soleimani, recebendo uma resposta a um ataque a umas bases americanas ali na região do Iraque, mas foi um assassinato que foi importante naquele momento. Alguns dizem que evitou que acontecesse algumas coisas. Por exemplo, que o 7 de outubro tivesse sido em 2022, né? Com o apoio do Irã e do Hezbollah. Alguns alimentam a tese de que o Qasem Soleimani teria apoiado isso. Como a gente não tem bola de cristal, principalmente pro futuro do pretérito, a gente vai ficar com essa dúvida para sempre, mas o que a gente sabe é que o Qasem Soleimani ele era a favor de uma luta geral de todos os aliados contra Israel, e pode ser que ele tivesse apoiado algo que acabou não acontecendo depois. Isso é o que aconteceu antes. A gente sabe que uma das principais doadoras da campanha do Trump é a Miriam Adelson, esposa do falecido Sheldon Adelson, que foi quem criou o jornal Israel Hayom, que era o jornal bibista de Israel. E a Miriam Adelson, ela impôs como pré-condição para doar muita grana para a campanha do Trump que ele concordasse com a anexação de territórios na Cisjordânia, parte de Israel. Se o Trump vai fazer isso ou não, eu não sei, porque dinheiro não tem carimbo. Ele recebeu o dinheiro, depois que ele é eleito, ele faz o que ele quiser, né? Então ele bem ou mal não é obrigado a isso. Mas ele pode ser que tenha uma dívida de gratidão com a Miriam Adelson e que, enfim, que queira fazer isso, ou talvez ele se identifique com essa ideia. Eu não duvido, tá? Os Estados Unidos não é quem decide se Israel vai anexar uma coisa ou não. Os Estados Unidos é quem pode dar suporte para o governo de Israel anexar territórios. E eu acho que o Trump, ele pode, inclusive, usar isso para encerrar a guerra em Gaza. Ele pode virar para Netanyahu e falar: anexa lá aqueles territórios, sai de Gaza e diz que, graças aos teus esforços diplomáticos, eu te deixei anexar esses territórios. O Smotrich não vai poder reclamar, porque o sonho da vida dele é a anexação de territórios na Cisjordânia, então ele não vai poder ir contra você na saída de Gaza. O Ben-Gvir menos ainda. E a gente diz que a gente fez o possível para derrotar o Hamas e que essa anexação é uma resposta ao 7 de outubro. E pronto. Eu acho que o Trump pode fazer isso. Por isso eu achava que o Trump ele tinha mais chance de acabar com a guerra em Gaza do que a Harris, ainda que não exatamente pelos melhores meios. Não estou dizendo que é uma coisa boa essa alternativa, mas acho que isso pode acontecer. O que mais a gente tem que citar sobre o Trump? A gente sabe que ele ficou bem irritado com o Netanyahu, porque ele acusou o Netanyahu várias vezes de ter sido o primeiro a reconhecer a vitória do Biden. Não é verdade, Netanyahu foi, se não me engano, 16º, mas ele ficou muito irritado. Ele queria que o Netanyahu tivesse se comportado como o Bolsonaro, que ter esperado 2, 3 meses até ver que não tinha mais volta, e aí reconheceu a vitória do Biden. Netanyahu, ele não é o Bolsonaro, ele entende também muito o jogo político, ele sabe quanto Israel é dependente dos Estados Unidos, e ele reconheceu a vitória do Biden relativamente rápido, no segundo ou terceiro dia depois das eleições. Agora ele foi mais rápido ainda, né? Mas ele, enfim, ele não tinha nenhuma obrigação com o Trump. Inclusive, acho que o Netanyahu acreditava que a vida política do Trump tinha acabado depois de... Bom, houve uma reviravolta. Se os dois fizeram as pazes ou não, eu não sei, mas a gente sabe que o Netanyahu teve nos Estados Unidos conversando com o Trump. E política, não tem muito esse negócio de briga pessoal, né? Política, você faz acordo de acordo com os interesses. E o Trump não é nenhum imbecil para não entender isso, né? O Netanyahu também. É óbvio que o Trump vai confiar menos no Netanyahu, não só porque ele reconheceu a vitória do Biden, mas porque o Netanyahu tentou manipular o Trump várias vezes. E já no final do governo Trump, para quem lê o livro A Paz de Trump, do jornalista Barak Ravid, já sabe que as relações já estavam complicadas ali. Agora, o que esperar? O Trump não quer ficar tendo que se meter em questões pequenas no Oriente Médio e gastando dinheiro com a defesa de Israel. Ele quer acabar logo com esse problema, porque ele não quer esse tipo de questão. O Trump ele não quer lidar com questões externas nas quais ele tenha que depositar o dinheiro do Tesouro Americano. Então, é muito provável que ele tente, de alguma maneira, impor o fim dos confrontos aqui. É possível que ele esteja negociando, inclusive, com o Irã, porque o Trump começou a falar em acordo nuclear há pouco tempo. Antes, a tese dele era: se eu tivesse sido reeleito, eu teria aumentado as sanções e rapidinho o Irã faria um acordo nuclear que realmente seria bom. Bom, agora ele foi eleito, hein? E ele começou a falar de acordos nucleares. Pode ser que ele já tenha um acordo sendo negociado com o Irã por meio de intermediários, a gente não sabe, então a gente fica com essa questão no ar, mas eu imagino que o Trump ele não vai ser um aliado de Israel na hora de atacar o Irã. O Trump é mais dificilmente ele vai ser levado para confrontos que o Netanyahu vai fazer somente para o seu ganho político, porque o Trump é um sujeito muito egocêntrico, que pensa muito mais nele do que qualquer outra coisa. Então eu acho que ele vai atuar de acordo com as suas prioridades. Isso quer dizer que ele vai fazer só o que ele quer e vai ignorar todo o resto? Não. Tem contextos, tem conjunturas e tem situações que ele vai ter que decidir baseado no que também o eleitorado dele, no que os apoiadores dele vão pensar, entre eles a Miriam Adelson, entre eles os eleitores evangélicos. Então não se sabe exatamente o que vai acontecer. Se eu pudesse apostar agora, eu diria que o Trump ele termina com essa guerra até março do ano que vem. É muito tempo. Mas eu acho que antes disso, se ele conseguir fazer isso, vai ser realmente muito rápido. Mas, por exemplo, se fossem os democratas, talvez essa guerra durasse mais 2 anos, mais 3 anos. Eu acho que o Trump vai ter um interesse em terminar com isso, ele vai ter o que dar para o Netanyahu e por isso isso vai terminar. Agora, se isso vai diminuir a força do Netanyahu, o governo não vai cair pelo jeito, o Trump vai conseguir
conseguir uma maneira do governo não cair. O Netanyahu também só vai concordar com terminar essa guerra se o governo dele se mantiver de pé. A gente vai ver o Netanyahu tentando se fortalecer por diversos meios. O Trump não vai hesitar em apoiar o golpe judicial, ou pelo menos ficar inerte a isso. Tem uma coisa muito ruim no governo Trump, além, obviamente, do pacto climático, do que vai acontecer dentro dos Estados Unidos. Essa é uma coisa muito ruim no governo Trump para a área internacional, é como ele pode fortalecer grupos da extrema-direita, inspirar de maneira indireta ou até ajudar de maneira direta. E isso é o principal temor que eu tenho em relação à eleição do Trump. De resto, é óbvio que eu tenho um temor de que ele aceite a anexação de territórios palestinos, mas eu também não acho que a anexação é o fim de nada. Do mesmo jeito que você pode anexar, você pode desanexar. A Jordânia anexou a Cisjordânia e depois não domina mais a Cisjordânia. Então acho que essas coisas podem mudar. Mas assim, obviamente que a tendência é de piora e não necessariamente elas vão mudar, né? Acho que o Trump ele é um retrocesso em diversos aspectos, e eu não digo em todos para o governo democrata, especialmente o governo Biden. Foi um governo muito bosta, foi um governo muito ruim. E é isso que é difícil para que algumas pessoas aceitem. Foi um governo ruim em diversos aspectos, e na arena internacional especialmente. Então, enfim, tem pontos que o governo Trump pode ser que não seja tão ruim quanto o governo Biden. Porque o governo Biden foi uma bosta, até para os padrões e para os critérios norte-americanos. É difícil saber o que vem de esperar, até porque é um maluco, né, cara? Um maluco mesmo. Enfim, vindo dele, coisa boa que não vem, né, cara? Coisa boa que não vem. É mais um governo da alt-right, é a mãe da alt-right. A gente tem agora na Argentina, a gente continua tendo na Hungria, a gente tem um governo de direita, de extrema-direita também na Holanda, empalhados aí pelo mundo, aqui em Israel, espalhados aí pelo mundo inteiro e ganhando força. A França eles mostraram também que estão força, na Alemanha estão ganhando força. Coisa boa aqui. É isso. Vamos então para a nossa próxima notícia, para tratar exatamente do que aconteceu na Holanda, em Amsterdã, ontem, e não saiu do noticiário israelense. Na verdade, foi um presente que o Netanyahu ganhou, uma cortina de fumaça, né? Falamos aí que a demissão do Galo tinha sido uma cortina de fumaça criada pelo Netanyahu, e a confusão que aconteceu em Amsterdã nessa última semana, reunindo aí torcedores da torcida organizada do Maccabi Tel Aviv enfim, cidadãos, refugiados, está muito bem claro, muito claro, né? Em Amsterdã, criaram aí também uma cortina de fumaça para o Netanyahu. E para isso, vamos ouvir o comentário que foi enviado pelo nosso amigo Jonathan Litztig, que é doutorando, dá aula e é doutorando na Universidade de Leiden. Ele também morou aqui em Israel, ele estudou na Universidade Hebraica de Jerusalém, fez mestrado na Universidade de Tel Aviv, depois viveu na Inglaterra, na França, e agora está morando e dando aula na universidade, está morando na Holanda, né, e dando aula e fazendo doutorado na Universidade de Leiden. Mandou aí um comentário sobre tudo o que aconteceu nessa última semana por lá. Então, está circulando informações e prints de que foi armado, de que tinha um certo planejamento e que tiveram emboscadas e que foi estruturado, que não foi algo simplesmente espontâneo. Mas minha opinião é que existe um exagero também em chamar de pogrom, porque existe uma coisa midiática, uma tentativa de, sei lá, extrair valor político disso. A gente, por exemplo, vindo do Brasil, a gente sabe que, por exemplo, hooliganismo, briga de torcida, não é coisa espontânea, é armado. Eu lembro muito claro que existia até combinar de se encontrar num lugar onde a polícia não ia estar, longe do estádio em dia de jogo ou antes, para cair na porrada. Então, essa ideia de que ou é espontâneo ou é armado, e se é armado é algo completamente político, me soa forçado, até porque tinham outros eventos judaicos acontecendo no mesmo dia que não foram atacados. Agora, se você me pergunta, existiu antissemitismo? Existiu. É bizarro ver imagens, e acho que tem imagens de pessoas sendo questionadas se elas são judias, se elas são israelenses, e pedindo para mostrar documento na rua. É bizarro, mas também é um jeito de identificar. É antissemita? É antissemita, eu acho também. Mas eu acho que existe uma lógica também, até porque na lógica de hooliganismo, existe uma provocação também. Então a gente sabe que no Brasil o que rola em muita provocação, e tiveram imagens dessa galera
tocando terror na cidade, cantando no metrô, tipo, vamos matar os árabes, vamos destruí-los, e tirando bandeira da Palestina de casa, tipo, andando pela rua e vê uma bandeira da Palestina e sobe um no ombro do outro e arranca a bandeira, põe fogo na bandeira, sei lá. Tem imagens deles tocando terror e sendo que nem, tipo, torcida organizada do Brasil. Entendeu? E é especulação total minha, não existe evidência nenhuma, mas baseado nessa experiência, eu não duvido que existiu provocação online também, de tipo, não duvido, especulação total, é isso que eu tô falando, não, mas só tentando espelhar o que eu sei de outras experiências, de ficar chamando, cantando de galo, tipo, vai se ferrar você, vai se ferrar você, vai se ferrar você, e aí deu nisso. E de novo, a galera pensa, mas não foi futebol. Tá, tudo bem, não foi a galera do Ajax que atacou, mas existiu essa mesma atitude de, tipo, essa valentia. E é isso, falhou a polícia de não ver e de não organizar, porque acho que a gente sabe também em outros eventos a polícia organiza e leva a galera estava solta na rua. E é importante dizer, não é que a galera, não é que eu justifico o que aconteceu, mas existe uma explicação, existe um contexto. E na minha opinião, colocar como nesse vácuo de tipo, do nada estourou a Gestapo na Europa e eles começaram a caçar judeu na rua de Amsterdã, é um exagero, do mesmo jeito que, de novo, pessoas que acham que estão celebrando isso como tocamos terror nos israelenses que vieram aqui, também é palhaçada. Isso não é a resistência, não é isso que vai mudar qualquer perspectiva. Não é que Israel foi, sei lá, de alguma maneira afetada por isso, muito pelo contrário. A gente acordou com a notícia do Geert Wilders falando em deportar pessoas. E, de novo, essa lógica e eu passei o dia inteiro discutindo com pessoas também no WhatsApp, que essa lógica foi comprada por muita gente. De abrir mão de direito, ironicamente, uma comunidade judaica que se viu deportada, tirada dos seus direitos, está defendendo hoje mesmo a deportação dessas pessoas, e sem saber. E é meio exagerado. Eu vou passar 2 exemplos. No mesmo dia estavam rolando outros eventos judaicos, mas estavam rolando outros eventos, celebração do Kristallnacht, por exemplo, né, na sinagoga portuguesa, a maior sinagoga de Amsterdã, e não foi alvo. Então não é que existiu existiu uma perseguição aos judeus, existiu antissemitismo no ataque, não é impossível negar. Existe um elemento de antissemitismo, mas não é que era uma busca por caçando judeu na rua, como foi descrito como um pogrom. Eles não atacaram uma sinagoga, diversas sinagogas, a maior delas, que seria mais evidente, não aconteceu nada, nem passaram longe. E nessa lógica de deportação também, o próprio Ajax, que derrotou o Maccabi, é conhecido aqui como o time dos judeus, e é apelidado de judeus. Então, qualquer jogo do Ajax, a torcida rival canta coisas bastante antissemitas, com referência à câmera de gás, tem até nossa, mas são torcidas clássicas de população holandesa entre aspas, em geral. Entendeu? Torcida do Feyenoord, quando faz coisas antissemitas, ninguém fala em deportar torcedores do Feyenoord ou ultras do Feyenoord, porque eles são todos brancos. Quando entendeu, o PSV faz a mesma coisa. O diálogo é diferente, mas acordar com a notícia de que o principal partido do país e gente que em volta, até gente não próxima, mas em volta de mim, adota esse discurso, tirar a cidadania de gente que é cidadã holandesa por ser de origem marroquina ou turca, isso também é uma especulação, a gente não sabe direito quem é, pessoas, óbvio, acho que ninguém se surpreende que teve envolvimento disso, mas também tinha gente com certeza que não é com esse background. E essa conversa já me assusta de uma maneira absurda, ainda mais porque é uma coisa que eu acho que é bastante problemática, que a direita ganha. Os judeus apanham, então a direita antissemita está feliz, e eles têm uma desculpa para atacar muçulmanos. É a combinação perfeita.
Então, de novo, acho que deveria ser suspeito que a gente sirva de ou que a gente se sinta feliz ou tem algum tipo de valor nessa posição de fazer, de ser o saco de pancada de uma civilização que há 80 anos atrás estava muito feliz de deportar a gente, de matar a gente, e só porque agora o pau está apontando para o outro lado. E mesmo assim a gente está apanhando. Eu não acho que é uma situação, obviamente, melhor, mas não tão radicalmente diferente como muita gente que celebra essa integração, essa proteção, celebra. Bom, não vou entrar em tudo que aconteceu nessa semana. Acho que o Ione deu um panorama bem interessante com isso. Eu só queria dizer que eu acho muito cínico, de mau gosto, chamar o que aconteceu em Amsterdã de pogrom. E, para além disso, muita gente ficou falando, né, que a polícia, reclamando, né, que a polícia de Amsterdã não fez absolutamente nada, que os israelenses estavam sendo agredidos e tudo mais. Talvez os israelenses lá em Amsterdã tenham se sentido um pouco como os palestinos se sentem na Cisjordânia, quando são agredidos e mortos e roubados em verdadeiros pogroms cometidos pelos terroristas judeus do lado de lá do muro. João, algo a comentar desse assunto, cara? Não, foi um assunto que aconteceu muito pouco tempo antes de gravar o podcast. Enfim, eu me informei o máximo que eu podia, mas eu prefiro confiar no que trouxe o Ione. Inclusive, só queria fazer um comentário. O Ione muitas vezes dá cursos online, inclusive no IB no Campus, que é um projeto do IB, do Instituto Brasil-Israel. E ele está dando um agora, não dá mais tempo de se inscrever, mas provavelmente no semestre que vem ele vai dar outro. Recomendo muito, ele dá curso excelente de filosofia, né? Ele é doutorando em filosofia, e ele sabe muito, um cara muito, muito esclarecido, muito bom, conteúdo excelente. Recomendo muito que a galera se inscreva nos cursos dele. É isso. João, de acordo com a nossa pauta, a dica cultural da semana é sua. Manda aí, cara. É minha. Eu vou recomendar o filme The Gatekeepers, dirigido filmaço. pelo Dror Moret, um filme muito legal, um documentário de 2012, é um pouco antigo, feito com ex-chefes do Shabak, né, do Shin Bet, do Serviço de Segurança Geral, sobre diversos temas, inclusive o assassinato do Rabin, por exemplo, como é que eles atuaram, né? Essa parte, inclusive, eu tenho legendado no nosso canal de YouTube, no canal do lado esquerdo do muro. Quem não conhece, vai lá, dá uma olhada, que tem muita coisa legal. São só esses 10 minutos, mas o filme inteiro é muito legal. Eles, enfim, contam a perspectiva de vários aspectos, de todos os entrevistados, se não me engano, são 6. Só um é contra a criação do Estado palestino, todos os outros são totalmente a favor, eles explicam por quê, e é do ponto de vista da segurança de Israel que eles falam sobre isso. Eles explicam operações, explicam um monte de coisas das quais eles participaram. Recomendo bastante esse filme. O diretor Dror Moret, ele também tem outros filmes, entre eles o filme The Human Factor, que é de 2019, que é sobre o conflito entre Israel e os palestinos. É um documentário também, ele é um documentarista. Esse outro filme eu não vi, então não posso recomendar especialmente. Estou comentando porque esse chegou a circular nos cinemas. O The Gatekeepers vocês encontram no YouTube, mas eu não sei se no YouTube ele tem legenda em português. Eu acho que não. Só esse trechinho que eu traduzi da parte do Rabin tem. Agora, não é um filme tão difícil de achar, até porque ele passou nos cinemas no Brasil. O filme foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro, de melhor documentário, se não me engano. E ele entrou no circuito com legenda em português. Ou seja, se alguma plataforma de streaming passar esse filme, provavelmente ele vai ter legendas em português. Inclusive o Avi Dichter, né? Ele também aparece lá entrevistado nesse filme. Ele que hoje é o do governo Netanyahu, é membro do Likud. E no início da guerra, ele foi perguntado pelo jornalista da direita, o Amit Segal, né? O Amit Segal falou: então o que está acontecendo em Gaza hoje é como se fosse o Nakba. E aí o Avi Dichter falou: sim, o que está acontecendo hoje em Gaza é o Nakba 2024. É isso. João, de acordo com a nossa pauta, ficamos por aqui, cara. Algo mais a declarar? Não, Marquinhos, é isso mesmo. Um abraço, da próxima eu já gravo em Israel. Porra, vamos acertar esse fuso horário aí, João. Vamos acertar esse fuso horário. Beleza, gravamos o próximo então, no final dessa semana. Forte abraço, cara. Abraço, até mais. Tchau, tchau.